Então, a gente vai trabalhar um pouco aqui o tema, né, o assunto saúde mental propriamente dito. Vamos falar também um pouco de home office, né, que é o que boa parte dos nossos colaboradores da empresa estão atuando. Vamos procurar dar algumas dicas para enfrentamento de toda essa situação, né? E vou agora fazer uma breve apresentação das nossas convidadas, né, das nossas debatedoras, e vamos já seguir em frente. A primeira delas é a Cláudia Carione. A Cláudia, primeiro, acima de tudo, ela é esposa do nosso colega de empresa, o Leonardo Castro, Leonardo Condessa Castro, né? Então, ela é médica pela UFSC, é médica psiquiátrica pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição de Porto Alegre, é psicoterapeuta de orientação analítica pelo Centro de Estudos Luiz Guedes e Hospital das Clínicas de Porto Alegre, é membro associado da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, do Centro de Estudos Psicodinâmicos de Santa Catarina e do Instituto Pais e Bebês. Então, isso é a Cláudia. Boa tarde, Cláudia, bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite, pela apresentação. Ok, Cláudia, obrigado. Só antes de seguir a apresentação, sempre lembrar o pessoal para manter o microfone desligado, né? Então, quem vai falar, obviamente, né? Mas depois manter para a gente evitar algum eco, alguma coisa nesse sentido, né? Ok, obrigado. A nossa próxima convidada é a nossa já conhecida, né? Doutora Cristina da Silva Schreiber, ou Schreiber, depois de corrige, Cristina. Ela é presidente da Sociedade de Endocrinologia e Metabologia de Santa Catarina, é médica endocrinologista, atuante no Hospital Universitário, nosso HU, aqui de Florianópolis, da UFSC, né? E tem doutorado em Ciências Médicas pela USP. É uma grande parceira nossa, né? Atua com a gente já há um bom tempo, num programa de qualidade de vida, então já é uma nossa conhecida, grande conhecida. Bem-vinda, doutora Cristina, obrigado de novo pela disposição. Obrigada também, Francisco, pela apresentação. É um prazer estar aqui de novo. E a nossa outra convidada é a psicóloga Graziela Medeiros. Ela é psicóloga desde 2013, graduada pela UFSC, né? Especialista em terapia cognitivo-comportamental pelo Instituto Catarinense de Terapia Cognitivo-Comportamental desde 2015, cursando o MBA em Gestão de Pessoas por Competência. Parece que a Carla Zavaleta é colega dela nesse curso, acho que foi isso que eu vi a Carla comentando aí esses dias aí no grupo que a gente tem, acompanha junto. Lá no IPOG, no Instituto de Pós-Graduação e Graduação com conclusão em 2021, está cursando, fazendo esse curso aí, e atua na área clínica, orientação profissional e de carreira, e também como consultora de RH, com expertise em recrutamento e seleção. Graziela, bem-vinda, muito obrigado pelo convite. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada por... Estão me ouvindo? Sim. Que ótimo. Obrigada pelo convite, pela apresentação. Muito feliz de poder dividir um pouquinho do nosso tempo aí juntos nesse dia. Ok, obrigado, Graziela. Pergunto aos nossos diretores, William, o Carlos Ferro, deixa eu checar se o nosso diretor administrativo está na sala. Não está no momento. Só para colocar já desde já, o Rafael Gomes, ele tem sempre compromissos às sextas-feiras à tarde com a Mitsui, né, que é uma das nossas acionistas e que faz também, como todo mundo está fazendo aí praticamente direto, né, de forma contínua, reuniões de trabalho através de teleconferência. Então, talvez em algum momento depois ele possa estar junto com a gente como nos eventos anteriores. Pergunto ao William e ao Ferro se querem fazer alguma saudação inicial ou se a gente já pode partir para nosso debate e a nossa explanação das nossas debatedoras. Bem, boa tarde a todas e a todos. Então, só dar boas-vindas aí às nossas colaboradoras aí que estão se dispondo aí a trazer o seu conhecimento sobre esse tema. A doutora Cristina já é conhecida nossa aqui, foi uma das precursoras aí nos nossos webinários aí, né? Praticamente estreou, né, o nosso webinar. Então, eu tenho certeza que vai ser mais um
seminário aí de muito sucesso, como foram os anteriores, com bastante participação. A gente tem tido aí realmente uma participação maciça, chegando aí a 60%, 70% do efetivo da companhia participando desses eventos. E realmente é um sucesso nesse período, é um dos pontos positivos que a gente pôde trazer, né, dessa situação toda que a gente está vivenciando. E então, desejar sucesso no evento de hoje também. Ok, Ferro, obrigado. William? Já foi feita uma boa introdução aqui pelo Francisco e pelo Ferro, então o que eu vou tentar é levantar a bola para as nossas palestrantes já entrar em campo chutando no gol, né? Vou colocar algumas provocações aqui, né? A Cláudia, a Graziela, a doutora Cristina, muito obrigado, né? Prazer em tê-las aqui com a gente. Foram muitas as recomendações. A Carla já conhecia vocês, assim como a Carla trouxe a doutora Cristina, né, para um programa aqui na empresa. Ela também conhece muitas pessoas que têm nos apoiado. A própria Isabela, né, o Francisco, o Léo Dascon, os nossos estagiários. Nesse webinar especificamente tivemos aí o apoio também do Sandro, né, que nos ajudou, né, nessa edição, que está de férias no dia de hoje, mas tivemos já o apoio do Conrad também. Então, eu queria agradecer as nossas palestrantes, mas agradecer quem vem organizando, né, e trazendo essa oportunidade para a gente. E ao fazer esse agradecimento, o aspecto que eu queria destacar é que não houve um planejamento, e assim, uma pré-concepção para que chegássemos a uma 10ª edição desse webinar. Simplesmente foi acontecendo. É claro que quando a equipe entra colocando inteligência, esforço, atenção, energia e vai estruturando as coisas, mas a iniciativa, ela foi surgindo e foi ganhando força de uma maneira espontânea, quase que biológica. Então, é algo muito natural que vem acontecendo e talvez por isso tenha um valor especial. É quase como aquela festinha, um churrasco que o pessoal combina em cima da hora e acaba dando super certo, né? Então eu valorizo muito essa espontaneidade desses nossos encontros. E eu queria fazer a seguinte, então, provocação. Certamente esse tema da saúde mental vai trazer uma reflexão sobre essa questão do isolamento que todos estamos vivendo, os reflexos disso na nossa saúde individual, mas também no ambiente familiar, né, como núcleo, como grupo familiar. Tenho certeza que mudou muita coisa, né? E alguns aspectos estão sendo colocados sob teste nessa nova condição. Esse assunto eu acho que vai surgir no decorrer das apresentações, das falas, mas eu queria trazer um segundo ponto, que é a questão do mundo, né? A gente brinca, por exemplo, com relação às 7 pragas do Egito. Se eu não estou enganado, eram 7, pode ser outro número, mas enfim. Aqui a gente já teve estiagem no início do ano, depois essa questão aí da pandemia, crise econômica, nuvem de gafanhoto, ciclone bomba. A gente liga a televisão e não entra uma notícia boa, né? A gente vai na internet e só pancadaria. Então, isso tudo vai nos bombardeando, assim, de um sentimento de angústia, né? De que tudo está indo muito mal, né? Eu acho que a gente tem que cuidar um pouco com isso, né? E saber filtrar. E hoje de manhã, no programa de desenvolvimento de lideranças, o nosso colega Saul fez uma fala que traduz muito isso. Ele falou sobre incerteza, que vivemos uma era, um tempo de total incerteza em todos os aspectos, né? E essa incerteza traz angústia. Alguns vão lidar melhor nesse ambiente de incerteza, muitos não vão lidar tão bem. E é essa bola que eu gostaria de deixar quicando aí para as nossas palestrantes, trazendo uma reflexão para a gente. Muito obrigado. A Isabela é uma das nossas
parceiras aqui da mediação do debate, né? Então, Isabela, se você quiser falar alguma coisa, ou então a gente já vai passar aí com base nessa provocação inicial aí do nosso William, né? Para que as nossas convidadas possam já fazer aí as suas primeiras considerações, abordagens. Isa? Vou falar rapidamente, né? Eu atuo no RH, né? E o RH sentiu a necessidade da gente trazer esse tema para o debate, para a conversa. É um tema muito pertinente, obviamente, nesse momento que a gente está atravessando agora. E só complementando aquilo que o William falou, né, para a gente iniciar o debate. A gente foi, de certa forma, jogado nessa nova realidade, né, o mundo como um todo, mas hoje vamos falar especificamente aqui de nós, da companhia, e é uma realidade que nos foi imposta sem a possibilidade de qualquer preparação e trouxe, né, consigo uma série de questões, que é essa questão do isolamento social, o home office, e todas essas questões novas que a gente está tendo de lidar, né, com relação à família, relações familiares, tudo foi transformado, tudo está diferente, né? E traz na gente, desperta nas pessoas inúmeros sentimentos, como o William já falou, de insegurança, a gente não pode planejar nada nesse momento, medo, né? É uma pandemia que afeta a saúde dos familiares, então desperta na gente um sentimento de sobrevivência, aflição, né? Em algumas pessoas, ansiedade. Então, é nesse sentido que a gente convidou, e eu agradeço muito a presença das 13 especialistas que aceitaram o nosso convite, muito disponíveis, assim, para que a gente pudesse hoje fazer um debate onde todos possam colocar as suas questões, as suas dúvidas, e a gente consiga juntos sair dessa de uma forma bem melhor, bem feliz, construtiva e tratando essas questões difíceis que vêm aparecendo com serenidade. É isso. Ok, Isa, obrigado. Eu vou pedir para a doutora Cristina iniciar aí a sua abordagem nesse sentido e fazer a sua, digamos assim, consideração inicial, já entrando dentro dos temas, considerando aí o que o William já colocou e já provocou para a gente debater por aqui. Pode ser, doutora Cristina? Claro, pode ser. Tá escutando, né, Francisco? O áudio tá legal. Ah, beleza. Então, eu até anotei aqui, né, o que vocês falaram, que a gente já fez um aquecimento aí para o nosso webinar de hoje, e realmente são situações que nos trazem, como o William pontuou, a angústia e a questão da incerteza, elas ficam muito mais prementes. Então, neste momento, assim, que a gente fala que as disciplinas que a gente vem tendo durante a vida é que vão ser mais importantes ainda, né? Esse é o meu modo de pensar, não, esse meu modo de pensar não é, digamos assim, à toa, né? Quanto mais rotina e disciplina a gente conseguir obter dentro da minha área, que é endocrinologia, mais saúde, tanto física quanto mental, a gente consegue. E isso passa pelo modo como a gente trabalha também. E é por isso que eu me interesso tanto por esse ambiente do trabalho, porque muitas vezes no consultório, maior parte do meu tempo, fico discutindo com os pacientes como eles se relacionam com o trabalho e como eles ajustam a rotina deles também em relação ao trabalho. E a angústia agora, que ela, né, tanto a Gabriela e a Cláudia vão poder falar melhor do que eu, mas a angústia, ela fica maior porque a gente está numa situação de confinamento. A gente já teve na história da humanidade vários momentos de confinamento, né? Até alguns muito piores do que esse, por exemplo, as guerras, né? O pai é uma pessoa que gosta de ler muito sobre guerra, então eu sou um pouco influenciada sobre a questão dos judeus, né? Então,
eu ficava imaginando no começo dessa pandemia a situação, por exemplo, de quem tinha que, além de confinado, ficar com as crianças em silêncio por conta da perseguição, né? Então já estava. Sempre tem como piorar a situação, né? A gente tem uma situação agora muito difícil. Alguns psicólogos já estavam falando, por exemplo, tem um psicólogo que eu gosto muito, que eu marquei, chama Sven Brinkmann. Ele escreveu o livro Stand Firm, só tem em inglês ainda esse livro, depois eu vou digitar ali no Notas para todo mundo. E faz menos de um ano que eu li, e ele já falava que, por conta da nossa sociedade ser muito rápida, apesar de eu ser nascida em 77, vou divulgar a minha idade, mas a gente tem já dificuldade, minha idade é 42 anos, a gente tem dificuldade de acompanhar a transformação digital, por exemplo, e a velocidade, né, com que as coisas aconteciam. Imagine, então isso já causava angústia, já causava incerteza, e ele coloca nesse livro isso. E a solução que ele fala é da gente voltar aí a saber que o que vai deixar a gente mais tranquilo são os nossos valores, a nossa educação, a nossa ética, as nossas disciplinas. Então, era essa mensagem que eu sei que não tem muito a ver com, mas o que eu queria deixar já de começo, que é uma sugestão desse livro, que é um livro muito interessante, porque não é de agora que a gente tem angústia e incerteza. Isso, o coronavírus só, digamos assim, na minha opinião, aumentou, né? Porque aí mexeu com muita coisa, mexeu com o mercado, mexeu com saúde das pessoas, com insegurança. Eu vou parar de falar, porque eu tenho minhas amigas, elas querem falar também. Eu vou digitar a sugestão desse livro, que eu acho assim, fica como uma. É um livro muito interessante para a gente ler, porque né, não foi novidade, Angústia e Incerteza, né? Eu sei o que a Cláudia acha, porque não é só. É só que eu acho que exacerbou bastante aí a pandemia, sabe? Ok, doutora Cristina, obrigado aí pela abordagem inicial. Doutora Cláudia, como é que a psiquiatria vê isso e o que a senhora poderia já fazer em termos de abordagem? Francisco, senhora de 40 anos por aqui, tá? Desculpa, é força do hábito talvez da educação, né? Uma brincadeira espontânea contigo, assim. Quando é o William, né, que começou a falar, a primeira coisa que eu pensei, que me chamou a atenção, foi quando ele falou que esse espaço, ele foi acontecendo de uma maneira espontânea, né? E espontaneidade nos fala a favor do quê? Da saúde mental, né? Espontaneidade é saúde mental. Quando a gente começa a perder muito a espontaneidade, a gente tem que ver como é que está a nossa saúde mental, né? E nesse momento dessa pandemia que está exigindo tanto da saúde mental da gente, esse espaço ter acontecido com espontaneidade, eu acho um dado muito bacana, né? Quer dizer que a empresa, então, ainda está conseguindo manter a sua saúde mental, apesar das adversidades, né? Então, depois a Cristina vem falando de disciplina, né? A Cristina fala muito bem disso, lida muito com isso diariamente, eu também, mas mais da parte daí mental, e que contrapõe um pouco a questão da espontaneidade, assim, né? E eu acho que, assim, que a gente tem que ter disciplina, né? Como a Cristina falou muito bem, tanto para cuidar da saúde física quanto mental, né? Porque nem sempre, né? As pessoas, hoje ainda a gente já sabe melhor o quanto que a gente precisa cuidar da saúde física, da importância de cuidar da saúde física, né? Já para cuidar da saúde mental, as pessoas ainda têm um pouquinho de dificuldade, apesar de a coisa já ter avançado um pouco, a gente muitas vezes não se dá conta que a saúde mental merece igual atenção, né? A mesma atenção que a gente dá para a saúde física, a gente tem que dar para a saúde mental, tá? Principalmente em momentos assim de crise, né, que a gente está vivendo. Então, tem que ter aí um meio termo, né? Um espaço para a gente ser espontâneo, às vezes no trabalho não tem muito, né, espaço para isso, ao mesmo tempo que a gente tem que ter disciplina para fazer a vida acontecer, para conseguir se cuidar e ficar saudável, né? Então, acho que o equilíbrio é uma outra palavra que vem, assim, né? Estamos todo mundo tentando equilibrar as coisas, não é fácil, né? O equilíbrio é um caminho, né? Não é um lugar onde a gente chega e deu, tá pronto, né?
Então, a pandemia, eu acho que está desafiando a gente mais ainda nesse momento, né? Como a Cristina falou, antes a gente já tinha angústia, ansiedade, nada disso é novo, né? Só que a situação de crise, ela exacerba muito esses sentimentos, esses afetos, assim, mais negativos, mais angustiantes, mais difíceis da gente lidar, né? E, de novo, vem para mim a questão do espaço, que a gente precisa de espaço para falar desses afetos, né? E que bom que aqui estamos para falar disso também. Mas no nosso dia a dia, né? Onde é que a gente pode encontrar espaço para falar disso? Assim, ai, estou angustiado, estou sentindo que hoje eu estou mais ansioso, né? Às vezes não tem muito espaço para isso, né? A vida é muito corrida, o trabalho exige, as crianças em casa, e quando a gente vê, está tudo aquilo acumulado, todos aqueles afetos em ebulição, e a gente não conseguiu nem se dar conta, né? Muito antes de falar, a gente não consegue nem olhar para si e se dar conta, bom, o que eu estou sentindo, por que eu estou angustiado, né? Então, o quanto que isso é importante, assim, que a pandemia traz isso mais à tona agora, né? Tá se falando muito, né, da saúde mental na pandemia, o que é muito bom, mas que a gente possa levar isso para depois, para o nosso dia a dia, né? Pensar que essa tarefa de cuidar da cabeça, ela sempre esteve aí, vai continuar estando, e que é uma função de cada um, né? Cada um tem que ir atrás de cuidar, né, da sua saúde. Que bom que veio ao webinar e tal, mas não precisa ficar esperando muito o webinar, dá para, né, pedir para ter outro webinar, enfim, sugerir temas, a gente pode, né, seguir correndo atrás disso, certo? E tentando gerenciar tudo isso, assim. Então, acho que é isso, assim, que eu estava pensando em falar. O que mais que dá para dizer em relação ao que a Cristina falou, das questões históricas ali, das guerras e tudo. É uma guerra que a gente está vivendo, né? Uma guerra que é de um outro sentido, assim, mas não deixa de ser um ambiente muito hostil, né? A questão do isolamento também, né? O ser humano não lida bem com isso. A gente não foi feito para estar isolado, né? A gente foi feito para se relacionar com o outro, né? Para ter um contato físico e afetivo com o outro, né? Quanto que fica difícil a gente não poder ter isso, né? O quanto que a nossa saúde fica prejudicada com isso. E no dia a dia também, muitas vezes a gente acaba se isolando e não percebe. Agora isso está mais em evidência. Mas também cuidar, assim, ver como é que está a sua rotina, vamos dizer, extra pandemia, não sei como é que vai ficar esse novo normal, mas como que está isso? Assim, será que estou me isolando mais? Será que os meus contatos afetivos estão tão bons, tão frequentes, têm qualidade? Né? Tudo isso influencia na nossa saúde, certo? Acho que é isso, gente. Vou deixar também a colega falar um pouquinho e depois a gente volta. Ok, Cláudia, obrigado. Graziela, agora contigo, a tua primeira participação aí, como é que a psicologia está vendo e está enxergando tudo isso? O que você pode falar para a gente aí nesse aspecto? Pessoal, desde a fala do William, me veio na cabeça uma coisa muito forte, depois as minhas colegas foram complementando, de se sentir acolhido, né? Ter esses momentos de webinar, já o 10º, é um reforço de que a gente não está sozinho. Então, talvez nessa pandemia, muitas vezes o que a gente pensou, a gente se viu meio sozinho, no meio, às vezes dentro de casa, um monte de gente ainda se sentia sozinho, ou então quem mora realmente longe da família. Então, que não estão sozinhos. Eu acho que essa é sempre uma lembrança muito forte tanto do momento que a gente está partilhando agora dessa nossa fala, mas também daqui para frente, assim, e não sentir acolhido e sempre lembrar que vai ter alguém perto da gente. Então, eu acho que isso é bem bacana. Quando a gente fala do contexto de ansiedade, é mais do que natural que lá no início, todos nós tenhamos passando por algum momento que essa ansiedade veio mais forte, porque é natural situações que são novas, que são totalmente diferentes, que geram até medo, tendem a trazer essa ansiedade ficar mais latente, né? Quem já tinha, às vezes, um grau de ansiedade um pouquinho maior, aqueles que não tinham também passaram, muitas vezes, a sentir esse tipo de desconforto e alguns outros desconfortos que podem aparecer também. Então, essa parte de poder falar com alguém, de ser escutado, não precisa necessariamente ser um psicólogo, um psiquiatra, mas que tu busque um lugar de atenção, né? Seja dentro de casa com alguém da família, algum amigo, que a gente não perca esses contatos que são a nossa base, né? Então, uma sugestão até que eu ia dar, seja para esse momento que a gente está agora e para os próximos que a gente vai passar nessa pandemia ainda, é sempre ter um papel e uma caneta na mão, porque isso vai ajudar. Então, se em algum momento a doutora Cláudia, a doutora Cristina fizerem alguma fala,
Se tiveram algum tipo de insight, ou eu poderia botar isso na minha rotina, anota. Isso faz com que a gente deixe isso mais vivo, que a gente não, esse webinar não fique exatamente aqui, que a gente possa carregar ele para os nossos próximos dias de pandemia, que a gente não sabe quanto tempo dura, mas uma boa notícia é que um dia ele vai acabar. A gente não sabe quando, mas um dia ele vai acabar, né? Então, esse novo normal, como a doutora Cláudia falou, não sabemos muito bem como vai ser, essa dificuldade até de planejamento que elas também comentaram, mas eu acho que a gente poderia talvez se esforçar para tentar planejar no meio dessa situação toda. Então, se eu tinha uma rotina que era bem estruturada, como que eu vou me reestruturar agora? Porque é o momento que a gente está vivendo, então a gente também não pode parar, estou em quarentena e não faço mais nada, porque eu estou em quarentena, não. Que novas rotinas que eu vou colocar? Provavelmente a doutora Cristina depois vai reforçar um pouquinho mais disso, questão da alimentação, horário, sono, então várias coisas que são importantes e de planejamentos, de eu vou fazer essa ligação com os meus amigos, vou assistir aquela série, vou montar um quebra-cabeça. O que eu posso fazer que pode ser um novo normal também do meu cotidiano, do meu dia a dia? Né? Então acho que isso é bem bacana. Só para finalizar, porque senão a gente se empolga e sai falando um monte. Quando a gente fala de contexto histórico, acho que talvez a gente não precise nem ir tão longe, se cada um de nós pensarmos. Eu já passei por uma dificuldade muito grande na minha vida e eu consegui sair daquilo. Então, quais foram os recursos que eu usei naquela época foram importantes para eu sair? Então, essa força está em cada um de nós. Às vezes está meio escondidinho, a gente está naquela fase que é natural estarmos mais para baixo. Então, vamos tentar tirar essas coisas boas que tem dentro da gente, que a gente já usou em situações de desafios anteriores, que a gente possa usar agora também. É isso, Francisco, vamos lá. Legal, Graziela, obrigado. Gostei da ideia aí, da dica de anotar, né? Isso é importante, né? Porque às vezes a gente participa de um evento como esse e passa por esse momento só agora e depois a coisa acaba depois, né? Enfim, esfriando e a gente anotando, quem sabe a gente possa trabalhar um pouco mais a questão da memória. Lembrando aí aos nossos colegas, a gente está atualmente com 80 pessoas na sala. Muito obrigado aí pela presença de todos. Os nossos colegas estão sempre, né, cada semana que passa mais presentes com a gente. Os temas são super variados e esse não poderia deixar de ser importante, muito importante na realidade, né? E que a gente vai até às 5 da tarde, a gente não vai passar desse horário porque a gente tem aí já, as nossas convidadas já nos pediram para que a gente se limite a esse horário por conta de compromissos que elas têm depois. Então, daqui a pouco mais, a gente vai começar a pedir aí para as pessoas já começarem a refletir e começarem a colocar as suas perguntas, as suas considerações no chat que a gente vai ali fazendo daqui a pouco mais a leitura e a abordagem delas, ok? Isabela, contigo agora para fazer mais uma abordagem sobre o tema aí com as nossas convidadas. Então, gostaria de colocar a questão desse fato de estarmos em isolamento, né? Esse isolamento que foi forçado por uma condição de pandemia, de doença. A gente está tendo que lidar com novas relações familiares, novas relações de trabalho, né? O fato de estarmos trabalhando em casa e o fato de tudo estar concentrado em casa, né? Traz algumas dificuldades. Eu gostaria que a gente discutisse, por exemplo, essa dificuldade de você delimitar o tempo para o seu trabalho, para a sua vida pessoal. Hoje as coisas estão muito misturadas, pais com filhos pequenos, que muita dificuldade de conciliar essa rotina, né? E também a questão da própria convivência familiar, né? Que de certa forma agora está todo mundo junto o tempo todo, é uma rotina que está sendo totalmente diferente, né? Então traz alguns conflitos muitas vezes familiares, né? Essa dificuldade de conciliar os afazeres domésticos, e isso, uma série de outras questões que o isolamento traz para a gente, né? Esse ambiente adequado para a gente trabalhar, essas rotinas. Então, que a gente conseguisse discutir um pouco esse equilíbrio que a gente precisa buscar entre o pessoal, o profissional, o familiar, que muitas vezes está se confundindo nesse momento, né? E está gerando muita ansiedade nas pessoas, né? Eu sinto isso.
E conflitos também, né? Seria isso. Doutora Cristina, quer começar? Eu acho melhor começar com a Graziella e com a Cláudia, que eu acho que bem, né, da minha parte, acho que eu posso falar depois da cronobiologia, se vocês, né, Cláudia? A gente já comentou que a gente vai falar depois, que eu acho que tem a ver com as relações, acho que eu vou passar a bola primeiro para elas. Ok, obrigado. Cláudia, por favor. Quando a Isabela falou ali das novas relações, né, agora com essa questão do isolamento, eu fiquei pensando que não são novas relações, que são relações antigas com um novo formato, né? Então, o jeito da gente se relacionar é que mudou. As relações que a gente tinha continuam tendo, algumas a gente já, né, não consegue mais ter tanto por causa do distanciamento físico, né? E como manter a saúde dessas relações, né, nesse momento de isolamento, que está todo mundo convivendo junto, como ela falou, que não tem muita limitação física para nada, assim, né, todos no mesmo ambiente, todos juntos, o tempo todo, o quanto que isso pode ser desgastante e o quanto que as pessoas estão sentindo isso, né, esse desgaste, assim, do convívio diário e muito frequente, assim. E aí, quando fala das crianças, pior ainda, as crianças, elas estão numa fase que elas precisam de espaço concreto, físico, né? Elas precisam se desenvolver, correr, explorar, né? É uma necessidade que elas têm mais do que a gente, adulto, e isso acaba gerando muitos conflitos às vezes e até incompreensão, né, por parte da gente, porque a gente já está muito sobrecarregado com tudo, tentando lidar com toda essa mudança, e às vezes não sobra espaço dentro da gente também para compreender essa criança, para olhar para eles, né, para entender que eles também estão passando por isso, que isso também é angustiante para eles, que gera ansiedade para eles. E é importante dizer assim que para as crianças a ansiedade, a angústia, elas não aparecem igual no adulto, né? Muitas vezes aparecem comportamentos disruptivos, agressivos, né? Mais birras, né? Mais momentos de agressividade verbal, né? Então, para elas, esse é o jeito que aparece, né? Esses sentimentos que para a gente às vezes aparecem maior irritação também, ou numa briga, a gente consegue verbalizar melhor do que eles, né? Então, as crianças muitas vezes, para expressar esses afetos, eles vão para as atitudes, né? O que acaba ficando mais difícil ainda, tá? Então, acho que isso que eu queria enfatizar, assim, compreender que as crianças também, para elas também não está sendo fácil, apesar de elas também terem uma capacidade de adaptação muitas vezes melhor do que a gente, mas elas estão passando por isso junto, não está fácil, também estão privadas de muitas coisas, da escola, dos amigos, dos brinquedos, das praças, né? E isso tudo é muito angustiante, e que a gente possa ter em mente que as crianças são elas e que a gente nós somos os adultos, né? E que a gente tem esse papel de então tentar amenizar isso, tentar equalizar, tentar diminuir esses momentos assim de muita tensão, tentar conversar e achar estratégias para que o clima fique o menos hostil possível para todo mundo. Por isso que eu pensei agora quando a Isabela trouxe essa fala dela, tá? Eu vou deixar a Graziella falar agora, porque acho que ela tem bastante coisa aí para acrescentar. Legal, Cláudia, obrigado. Graziella, então agora contigo aí para fazer as tuas abordagens e considerações. Então, vamos lá. Quando a Isabela ia falando e também com a doutora Cláudia falando, algumas coisas foram surgindo. Quando a gente fala, acho que entre o limite de tempo, né, entre o pessoal e o profissional, né? Que momento que eu acabei meu trabalho, em que momento que eu tô cuidando da criança, que momento que eu tô lavando a louça, que momento que... E fica aquele falta de tempo e a gente no fim tá fazendo um monte de coisa e sente que nunca tá realmente rendendo. Eu penso que uma possibilidade bacana que poderia ser vista é a gente ter momentos de ruptura mesmo. Então, antigamente, né, em março, a gente tinha um momento de ruptura quando a gente saía do trabalho, pegava o nosso carro, às vezes pegava um trânsito e ia para casa. Então, a gente conseguia muitas vezes, nem todos, que já tinha talvez um pouco de dificuldade, mas já tinha esse momento de ruptura. Então, peguei o carro, o trânsito, tô virando a chave, tô indo para casa, meu momento de família, meu momento eu. Então, a gente muitas vezes já conseguia ter esse momento de quebra. Aqui é o profissional, aqui é o meu lado pessoal, né? Que gera às vezes uma dificuldade, mas que a gente conseguia de alguma forma ter essa virada de chave. E agora dentro de casa, como fazer isso? Em que momento a gente faz essa virada de chave?
Então, eu acho que é bacana realmente estipular os horários, por mais difícil que pareça. O que eu tenho escutado muito quando eu vejo, tá 8 horas, eu tô ainda trabalhando, tá tudo acontecendo ao meu redor, e eu tô desde as 8 até as 8 trabalhando, e aquela rotina que vai sobrecarregando. Então, se a gente conseguir estipular esses limites, pode ser através de um celular que coloca um despertador, que é aquele momento é o momento de parar. Se você consegue fazer uma atividade física, que eu acho que vai ser um dos assuntos que a gente talvez vai abordar daqui a pouco, talvez até a doutora Cristina vai enfatizar isso pra gente. Então, pode ser aquele momento de quebra, então eu terminei porque agora é minha atividade física e depois eu vou para o outro momento. Tentar realmente fazer quando a gente consiga entender que papel que a gente está vivendo em cada momento. Entendo que muitas vezes vai ser difícil quando tiver criança dentro de casa, quando tiver que parar para fazer o almoço, porque é um novo papel que cada um está assumindo. Provavelmente nem todo mundo tinha que cozinhar todo dia almoço, janta e ver café e um monte de outras coisas. Então são os papéis que nós já tínhamos, só que de formas diferentes, né? Então eu acho que é legal em família, quem está com um pouco mais de dificuldade nesse sentido, no relacionamento com seu companheiro, sua companheira, e até com as crianças, delimitar mais essas atividades também domésticas, né? Se embrulhou tudo, vamos sentar, vamos definir. As crianças ter esse papel também é muito bacana de ajudar, nem que seja arrumando a sua cama, botando a mesa. Então faz com que elas também consigam entender o momento e essa questão de organização, de rotina, de ter a disciplina, que faz bastante diferença também para esse momento. E a doutora Cláudia pontuou brilhantemente das crianças, né? Não tem o que fazer. Às vezes a gente quer meio que resolver isso, mas são crianças, né? Então, é tentar buscar novas soluções para dentro de casa, que é o que a gente pode tentar fazer, e dividir, né? Se é sozinho é um pouco mais difícil mesmo, que forma que eu vou estruturar, mas mais uma vez eu digo, é parar e poder talvez botar no papel. Tá, então a minha rotina é essa, com a criança é essa, o horário de aula, porque muita gente no aula online das 8 até as 11 horas, como que eu vou conseguir organizar isso? E às vezes a gente está tão ansioso, tão angustiado, aquilo está nos consumindo tanto, que a gente não conseguiu nem parar para tentar organizar e rever aqueles pontos, porque é uma nova rotina. Por mais que a gente queira ter alguns estabelecidos como era antigamente, é diferente. A gente não tem mais a rotina do trânsito, a gente não tem mais a criança indo para a escola, a gente não tem, talvez, o marido ou a esposa saindo para trabalhar, ou se tem também, se tem alguém que está trabalhando fora, se está dentro de casa, como que vai ser tudo isso? Então é parar e olhar. Acho que quando eu falo de colocar no papel é porque a gente consegue tirar um pouquinho da gente e ver, tá, esse é o meu problema, então eu estou tirando aquilo de dentro de mim, o que faz com que as coisas possam se organizar e trazer um pouco mais de tranquilidade, né? E para finalizar, eu acredito que é bem importante duas palavrinhas-chave, que é a comunicação e empatia, né? Dentro de casa isso vai fazer bastante diferença. No ambiente de trabalho eu também fazia. Acredito que dentro de casa, nesses desafios que vão surgindo, esses arranca-rabo que às vezes a gente tem dentro de casa, que a gente sabe que acontece. Então, se eu tiver um pouco mais de empatia, como que foi o dia daquela pessoa, ela também está estressada com esse momento, está tendo dificuldade, com aquela criança que tá ali me puxando, que quer atenção. Então, como vai ser a forma como eu vou me comunicar? Talvez a minha primeira reação seja querer explodir. Tentar ter empatia por aquela pessoa, por aquele momento, pela tua família, por ti também, porque se tu explodir, talvez não seja a tua resposta que tu gostaria de ter, e depois tu também vai ficar sofrendo um pouquinho com aquilo. Então, eu deixaria essas duas palavrinhas aí, a comunicação e empatia, que eu acho que pode fazer bastante diferença pro nosso dia a dia aí. Obrigada, gente. Valeu, Graziela, obrigado, muito bom. A gente está com um número bom ainda na sala, claro, né? 79 pessoas. Já vi que a doutora Cristina já pediu aqui para o pessoal fazer perguntas, já estou aqui abrindo e falando aqui, para que quem queira fazer perguntas já pode iniciar quem ali pelo nosso chat. Vou passar agora para o Lipe. O Lipe é o nosso assessor da área de SMS. Mas faltou eu. Desculpa, doutora Cristina. Tô aqui segurando. Você ficou por última nessa rodada. Desculpa, então é com você mesmo. Desculpa, tá? Só queria compartilhar aqui o meu relato também com os 3 meninos, né? Isso que a Graziela e a Cláudia falou. Quando começou a pandemia, eu tinha férias, a gente ia viajar dia 21 de março e foi cancelada essas férias, né? Era uma férias familiar para fora do país, que a gente já tinha programado há muito tempo. E foi uma frustração grande, mais para nós, mas para eles mais, assim, porque estavam esperando, a gente tinha estudado, né, as coisas e tal.
Então começou já com duas frustrações, né? Tiraram a escola e tiraram as férias deles, assim, foi bem interessante porque a gente teve que lidar, as primeiras emoções que a gente teve que lidar aqui em casa foram essas. E eu vi um refugiado de guerra depois, um vídeo, né? De um refugiado de guerra, até me emociono porque é muito lindo, assim. Durante a guerra, ele era pequeno, ele olhava para o pai, acho que vários devem ter visto na internet, e ele olhava para o pai durante aquele bombardeio todo, e o pai estava calmo, o pai, não calmo, mas assim, o pai não estava se desesperando, né? Ele estava organizando as coisas, ele estava explicando para ele como é que eles iam sair dali, enfim. Então, acho que as crianças precisam disso, assim, como a Graziella e a Cláudia falaram, assim, que a gente seja adulto, né? Que a gente possa, claro, ter os nossos momentos de tristeza, de compartilhar com outros adultos as nossas preocupações, mas com eles que a gente tem essa delicadeza de colocar, não precisa ser igual o filme A Vida é Bela, né? Não sei se vocês já assistiram, eu gosto muito desse filme, que é um pai durante a guerra, né? Que faz um mundo para o filho não perceber que a guerra está acontecendo. Não precisa ser assim, acho que é importante que eles tenham as frustrações e que eles tenham as nossas também, as nossas situações, mas que eles entendam assim que a gente está no controle, que a gente está tentando melhorar a vida deles, a rotina deles, né? Enfim, coloquei quadro para absolutamente tudo que vocês possam imaginar. Eu tenho lista de amigo, por exemplo, que fica aqui, que é para eu ligar de vez em quando. Eu tenho lista do que eu vou fazer no dia. Com eles eu tenho uma placa grande, outro dia eu posso mostrar, que tem umas bolinhas de quando fazem coisa legal, a gente coloca bolinha dourada, quando faz uma coisa que não é tão legal, bolinha preta, eu cuido bastante para pôr bem pouco bolinha preta, viu, Grazi e Cláudia? Para não fazer mais estresse pós-traumático, né? Pós-pandemia. Mas assim, tem bastante bolinha dourada, porque fizeram bastante coisa boa aí, experimentaram comida. Mas não é perfeito, né, gente? Tem dia que a gente não quer saber de absolutamente nada. Então, tem que ter esse revezamento 4 por 100 em casa, assim, que é difícil, assim. Daí tem que fazer reunião, né, com o marido, e depois reunião com o pré-adolescente ou com o adolescente, reunião com o pequeno, falar as coisas para eles, isso que você, e falar as emoções, né, Cláudia e Grazi, assim, isso que denominar menino, na educação do menino, tem muita dificuldade em denominar emoção, né? O homem tem até a idade adulta mais dificuldade em dizer qual emoção ele está sentindo, identificar as emoções. E eu falo para eles, vocês estão com sono, vocês estão com raiva, vocês estão com isso, com aquilo. Eles ficam, pior que é mesmo, eu estou com sono. Aí depois então, são só dicas do que eu fiz, né? Mas não é 100% perfeito. A gente tem dia que eu já chorei bastante, tive uma urticária colinérgica por estresse. Então, a gente está passando, todo mundo junto aí, atravessando um pedacinho diferente, né? E tem a questão do casal também, né? Que tem casais se matando nessa pandemia e separações, dificuldade de conviver, né, assim, intensamente e dessa divisão de tarefas e a educação dos filhos e lidar com os filhos, está bem complicado. Muito bem, doutora Cristina, de novo, desculpa o teu exemplo, obviamente, não só como médica, mas como mãe de 3 meninos, não podia ficar, né, não podia deixar de ser relatado aqui, né? Legal, bem legal. A Lipe agora vai entrar com a gente, o Lipe é nosso assessor de SMS, vai fazer uma abordagem aí sobre o tema e vamos passar de novo aí para mais uma rodada de debate e daqui a pouco a gente vai começar a fazer as perguntas. Lipe, é contigo. Ok, muito obrigado. Está muito bom esse webinar. E aí eu queria fazer a provocação em cima do enfrentamento pessoal, né? Pedir a essas 3 gloriosas profissionais que nos passassem algumas dicas de como a gente deve se cuidar para fazer um enfrentamento pessoal, né, diante dessa pandemia. A gente lê na mídia muitas coisas, né, como exercícios dentro de casa, o autocuidado, fazer meditação, não se cobrar tanto, mas eu queria ouvir de vocês, né, o que vocês dão como dicas pessoais para esse autoenfrentamento. Muito bom, Lipe. Agora eu vou voltar para a doutora Cristina para ser a primeira, pode ser? Eu acho que ela talvez vai dar aí o fio da meada, depois entra a Cláudia e entra a Graziella. Ok, Cristina?
Claro. Assim, ó, eu vou resgatar o que a doutora Cláudia falou da questão da espontaneidade. Eu sou uma pessoa muito, eu me considero espontânea, é o feedback que eu tenho, assim, e eu acho isso, sabe, Cláudia, que tem tudo a ver com o momento que a gente está passando, assim. Se a gente já tinha uma rotina muito, digamos assim, um pouco de pressão, agora com essas outras pressões ao mesmo tempo, no mesmo cômodo, no mesmo ambiente, ficou um pouco mais complicado. Então, acho que a gente tem que pensar em alguma coisa que a gente goste muito de fazer e investir nisso, sabe? Sabe, Lipe, assim, a gente sabe, por exemplo, que yoga é muito legal. Eu, particularmente, gosto de yoga, faço yoga, mas nem todo mundo curte yoga. E aí a gente tem que pensar assim, ah, não, quando eu era pequeno eu gostava de fazer arte marcial, pô, curtia pra caramba, só que isso perdi com o resto da vida, tal. Então é aí que eu acho que o momento que a gente tem que se conectar, que é um movimento que a Grazi e a Cláudia podem falar mais sobre isso, que quando a gente faz terapia e quando a gente se conecta um pouco com a criança que a gente tem lá guardada, aquela criança lá que está lá dentro da gente ainda, e procurar talvez uma atividade que a gente física, né, que a gente goste muito ou que a gente gostava, pode ser um balé de adulto, se for mulher ou homem também, não sei, mas pode ser uma arte marcial, pode ser corrida, pode ser simplesmente contemplação. Eu sou uma pessoa que adoro. Existe um movimento chamado nadismo, não sei se vocês já ouviram falar. Eu descobri que isso existe e eles exercitam fazer nada, né? Quando eu era pequena, também descobri que eu fazia muito isso. Tinha um quintal na minha casa e eu ficava lá parada, assim, gostava muito de ver os bichos, sabe? Formiga, essas coisas. Então, até hoje, eu faço isso com os meus filhos, que chamam de observação de insetos, né? Mas me traz uma paz muito grande, assim, ensinei para eles também. E também descobri que os japoneses têm um nome até para isso, que eles chamam de banho de floresta, tem um nome em japonês, né? São terapias, para eles é considerado uma ação, uma banho de floresta é entrar no mato, né? Para nós é fazer uma trilha, enfim. E eles têm um nome em japonês para isso, porque são coisas, para mim, por exemplo, se eu entro talvez por ter passado muito tempo nesse quintal quando era pequena, eu me sinto em outra, uma coisa muito confortável para mim. Para outras amigas minhas é irritante, vai ter mosquito, eu não gosto, enfim. E para outro, entenderam? Então, assim, ó, para outro eu ouvi o jazz, sabe? Então a gente tem que resgatar isso que a Cláudia falou, assim, fazer, Lipe, alguma coisa que você goste muito, sabe? Algo que realmente te conecte é, que te dê prazer, entendeu? Que não precise ser só, né? Os mais rápidos que estão à mão são comida, álcool, né? A gente também gosta desses prazeres, sexo, internet, né? A gente já está tanto tempo na internet com as nossas reuniões e depois vai para o celular ficar na distração também. Isso está ocupando bastante nosso tempo. Eu queria provocar vocês a acharem coisas que lhe deem muito prazer, né? Também que possa ser uma atividade física, sim, talvez, né? Mas também situações de meditação, como fazer uma trilha, né? Que ainda a gente consegue. Coronavírus não voa, dá para fazer trilha, né? Vou deixar com as minhas colegas agora. Legal, doutora Cristina, obrigado. Eu vou passar agora para Graziela, quero ouvir um pouquinho ela, depois a gente finaliza com a Cláudia essa rodada. Graziela, contigo. Então, ouvindo o Lipe e a doutora Cristina, uma das coisas que até pega o gancho do que a doutora Cristina acabou de falar de celular, eu ia dizer, evitar ao máximo rede social, porque tirar a gente não vai conseguir, porque é uma coisa que tá enraizada já, mas se a gente conseguir evitar, seria muito bom, porque a gente, além da perda de tempo, como a doutora Cristina falou, as comparações que existem nas redes sociais, porque fulaninho fez aquilo, fulaninho já fez tantos cursos, já fez yoga hoje, já fez aquele prato super saudável, e eu tô aqui comendo a minha pizza de ontem à noite, que foi o que deu para eu fazer, não é? Então, as comparações, elas tendem a não ser muito positivas. A gente pode ter alguém que seja a pessoa que a gente se espelha, que seja uma pessoa de admiração, isso não tem problema. Mas essas comparações de que a grama do outro sempre é mais verde, muitas vezes faz com que a gente se ponha mais para baixo ainda nesse momento. Então, eu daria essa dica, assim, se a gente puder evitar um pouquinho de rede social, dessa comparação, acho que seria bem positivo.
e olhar mais para a gente, assim, então esse autocuidado, né? Então, tanto de, quem são os amigos que faz tempo que tu não fala e antes tu gostava muito de falar? Pega o telefone ou tentar sair um pouco do WhatsApp, mas que seja só pelo WhatsApp, manda um oi para essa pessoa, faz uma videochamada com os amigos em grupo. Então, tenta continuar com as relações que a gente tinha, só que de outras formas, né? Então, esses dias num atendimento eu descobri que até tem como ver filme todos os amigos ao mesmo tempo. Tem um aplicativo que todo mundo vê o filme ao mesmo tempo. Então, eu me achei bem desatualizada, mas agora eu já estou sabendo. Então, tem jogos que dá para te fazer online com os teus amigos, não necessariamente só esses de videogame, mas coisas que a gente fazia antigamente, que agora dá de fazer também. Então, tem várias coisas que a gente pode aliar nessa nova rotina. Então, quando eu falava lá na minha primeira fala de planejamento dentro da pandemia, era um pouquinho disso. Então, com os meus amigos, eu tinha esse contato, como que eu vou ter agora? Não preciso perder, mas vou ter de uma nova forma. As novas relações que a gente falava anteriormente, né? Diversão, como que eu me divertia? Como que, eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer uma atividade física. Tentar aliar essas coisas que às vezes a gente deixou um pouquinho morno, que agora pode ser um momento de a gente fazer. Às vezes com as crianças, o momento de cozinhar com as crianças, eles gostam de quebrar o ovo, misturar com a farinha. Então são coisas que às vezes a gente acha que tem que ter uma regra e que a gente pode criar um novo formato, uma nova forma de a gente se entender. Então eu diria para a gente se divertir. Talvez eu tenha que parar e pensar, porque não é muito fácil, a gente não estava acostumada com isso, mas de março, abril, maio, junho, julho, 4 meses se passaram. Talvez a gente vai ter que se acostumar um pouquinho com isso e ser feliz também, mesmo em tempos de pandemia, né? Então, acho que fica um pouquinho desse convite de a gente se divertir, de encontrar os amigos de outras formas, né? E se a gente conseguir evitar um pouquinho rede social, acho que seria bem positivo também não ter tanta comparação, de a gente se olhar no espelho e se amar do jeito que a gente é, sem precisar do outro. Muito bem, Graziela, valeu, obrigado. Agora com a Cláudia. Cláudia, e aí, Cláudia, qual é a visão aí desse tema? Eu acho que as gurias falaram super bem, né? Não sei se sobrou muita coisa para mim, vamos ver. Eu estava me lembrando aqui de um livro que eu li, que é O Segredo da Dinamarca, porque a Cristina falou assim de natureza, e eu fiquei pensando, a gente está preso em ambientes fechados, né? A gente precisa de ambiente aberto, não só as crianças, os adultos também. A gente precisa de contato com a natureza, né? A gente precisa pegar um sol. Alguém, eu vi uma pergunta em cima, se alguém dizer pegar sol. Então, assim, da parte da psiquiatria, puxando um pouquinho mais para a questão da psiquiatria, assim, para os nossos neurotransmissores, vamos dizer assim, funcionarem bem, a gente precisa pegar sol, a gente precisa olhar para o belo, para coisas bonitas, para coisas vivas, certo? Para a gente poder também ficar com um estado de ânimo melhor, com um humor melhor, né? Se a gente começa a ficar muito isolado, muito fechado, sem sol, só vendo tela, só conteúdos pessimistas, de morte, de números, a gente vai ficar com o humor alterado, isso vai influenciar, né? A nossa química cerebral, ela vai responder isso, né? De uma maneira mais negativa, se a gente ficar muito exposto a conteúdo negativo, e uma maneira positiva, se a gente começar a se expor a coisas mais positivas, mais vivas, né? Mais saudáveis. Então, isso é muito importante para a gente manter o nosso estado de humor, para que a gente também não... Né? Quem já tem um transtorno psiquiátrico não venha ter uma piora, né? Ou quem ainda não tem, já tem uma predisposição, passe então a desenvolver, né? Então a gente precisa desses cuidados agora, sempre precisa, isso eu vou reiterar, sim, a gente sempre precisa cuidar disso, mas agora mais, porque a gente está nessa condição de isolamento, de pouca troca, né, com outros humanos, com a natureza, e de um risco maior, tá? A gente fica num risco maior de piora de transtorno psiquiátrico ou de desenvolver, então, um transtorno psiquiátrico que a gente não tinha, né? Transtorno de ansiedade, depressão, enfim, uma gama enorme, né? E a gente tem visto, os estudos têm mostrado que aumentaram, sim, né? O número de transtorno psiquiátrico, a incidência de transtorno psiquiátrico, taxa de suicídio, tudo isso tem aumentado em função da condição que a gente está vivendo. Então, pegando o gancho do que elas falaram, menos tela, conteúdos mais positivos, mais leves, encontrando cada um no seu contexto, fazendo o que pode, encontrando aquilo que pode gerar prazer, gerar um estado de ânimo mais positivo, tá? Ok, Cláudia, muito obrigado. Lembrando, não sei se eu falei no começo ou não, a gente está gravando o webinar, então a gente tem essa prática de fazer a gravação dele, depois a gente pode disponibilizar, principalmente para as nossas convidadas, depois ele na plataforma YouTube, a gente sempre também divulga, e isso também vale para todos os nossos convidados.
colegas que estão aqui e, porventura, os que não assistem, a gente tem feito essa gravação, depois a gente disponibiliza na plataforma do YouTube. Diga, Cláudia. Francisco, eu comecei falando do livro Segredo da Dinamarca, porque, só para complementar, eu falo, depois eu me perco. Na Dinamarca, eles são um país muito frio, eles vivem muito em lugar fechado, né? E aí lá eles desenvolveram o design muito por conta disso, né? O design dinamarquês, ele é muito famoso, né? São peças muito bonitas, exclusivas, eles trabalham muito os ambientes internos para ficarem belos, bonitos e agradáveis, porque as pessoas têm pouca oportunidade de sair na rua em função do frio extremo, dos dias mais curtos, de mais escuros, né? A gente sabe que os países nórdicos têm uma taxa de transtornos mentais maiores, suicídio e tudo mais, então eles investem muito nisso, porque sabem que isso contribui para a melhora do estado de ânimo, do humor das pessoas. É uma dica, esse livro eu posso deixar depois, O Segredo da Dinamarca, é bem interessante, tá? Só para complementar. Legal, Cláudia, obrigado. Eu vou passar agora para as primeiras perguntas, a gente já está mais ou menos na metade aí do nosso webinar, então vou passar para as primeiras perguntas e a gente vai fazendo aí toda, né, a abordagem de respostas. As perguntas às vezes têm um direcionamento para uma de vocês três, mas também pode ser complementado, pode ser comentada pelas outras, ok? A primeira que veio aqui, só lembrando, eu vou evitar de citar o nome das pessoas, algumas pessoas me chamam no privado para pedir a pergunta, então eu faço a pergunta sem citar, mesmo que ainda tenha sido colocada lá no chat para todos, tá? A primeira que eu tenho aqui é a seguinte, e é justamente para a Cláudia, a nossa psiquiatra, é o seguinte: na nossa rotina é fácil perceber como organizar atividades físicas. Em relação ao treinamento da mente, que atividades podemos colocar na rotina? Como organizar isso? Essa é a pergunta, Cláudia. É contigo. Olha, assim como atividade física, as atividades com a finalidade de tratar ou cuidar da saúde mental, também vai depender muito do contexto de cada um, né? Do que a pessoa gosta de fazer, do que a pessoa sente prazer. Então, a gente já sabe, assim, que tem várias modalidades que contribuem muito, né, para a gente poder se manter saudável do ponto de vista mental, melhorar transtornos psiquiátricos. A gente tem a yoga, tem meditação, tem o mindfulness, né? São coisas que já estão estudadas, né? Já tem estudos científicos mostrando, sim, o resultado disso na melhora de transtornos ou até da manutenção e melhora da saúde mental, né? Então, basicamente isso, assim, e outras terapias que antes se chamavam terapias alternativas, mas que a gente sabe hoje que não são terapias integrativas, que seria a aromaterapia, acupuntura, reiki. Eu acho que, da mesma forma que a gente procura uma atividade física, a gente precisa ver qual que é uma atividade que vai cuidar da nossa saúde mental e que vai ter a ver com a gente, né? Que vai dar para a gente fazer também. Atividade boa é aquela que a gente consegue fazer, né? Pode ser caminhada, natação, yoga, meditação. Então, o que tu gosta de fazer e o que se adequa melhor para a tua rotina, para o teu dia a dia, né? E tá aberto para conhecer também, né? Porque às vezes a gente se limita assim um pouco também. Né? Atividade física ou é academia ou é, sei lá, caminhada, ou musculação. Tem tanta coisa por aí hoje em dia, né? Informação é o que não nos falta, existe até um excesso, mas que assim, eu acho que a gente deve se abrir e procurar conhecer coisas que de repente a gente não conhece, ainda não praticou, e que de repente vai ser aquilo que vai ajudar, aquilo que vai, com o que a gente vai se identificar e vai conseguir manter. Porque o importante não é só começar, a gente precisa manter também, né? A manutenção e a constância do cuidado são duas coisas muito importantes. Não adianta a gente começar um negócio hoje, fazer uma semana, duas e depois parar, né? A gente tem que ver o que a gente consegue manter melhor. Essa Cristina vai falar melhor do que eu, né? Então, do ponto de vista físico e metabólico, a gente precisa de manutenção, tá? Então, claro, às vezes a gente abandona um pouco, fica uma semana sem fazer coisas, mas é sempre importante retomar, né? Tem sempre em mente isso, que a gente precisa se cuidar, precisa fazer coisas pela nossa saúde e sempre que der, retomar e manter o máximo possível, tá? Ok, Cláudia, obrigado. Eu queria o comentário da doutora Cristina e quero engatar uma outra pergunta que surgiu aqui, que é para a doutora Cristina, que é a seguinte: como conciliar os cuidados e o equilíbrio na pandemia, como, por exemplo, se permitir fazer atividade física ao ar livre? Tá certo. Primeiro, eu só queria falar ali, né, que sobre a questão da manutenção, realmente é isso, assim, a gente não vai conseguir ter manutenção se a gente achar chato. Vocês concordam comigo, né?
Então, assim, se a gente achar chato, a gente não vai conseguir. Talvez a gente consiga, por exemplo, eu consigo manter musculação, porque eu sei que se eu não fizer musculação, o meu pé e meu quadril doem quando eu danço flamenco. Então, o meu objetivo para fazer musculação, hoje eu já até gosto mais, porque já estou habituada. Ou quando eu vou correr, eu me destruo, então eu faço musculação. Mas se você disser, Cris, você ama de paixão ficar puxando ferro? Não, não amo. Mas porque eu gosto muito de dançar e de correr. E isso foi construído ao longo do tempo. Não acordei de manhã um dia achando que era isso que eu ia fazer na vida, né? Então, isso é uma construção de autoconhecimento, como, né, a gente tem falado. Você vai se autoconhecendo o que te dá prazer e vai construindo para manter aquilo, porque realmente o que a Cláudia falou é importante. A manutenção é difícil, tá? A gente tem um vídeo do Drauzio Varela que se chama Preguiça, que tá no YouTube, que é muito engraçado. Ele faz a seguinte comparação. Eu já falei para alguns funcionários, porque alguns colaboradores já passaram comigo e eu falei sobre isso. Se você for no zoológico, o leão tá dormindo, estirado, assim, parado. Porque ele tem três coisas que estão já, né, três questões para os animais que fazem com que ele se mova, que é sexo garantido, território garantido e comida garantida. Então, o leão no zoológico, ele não tende a se mexer. E a gente é mais ou menos assim, entenderam? Então, mas só que o único problema é que fisiologicamente falando, né, a gente tem uma série de ligamentos no joelho, por exemplo, porque a gente foi feito para o movimento, né? Já falei isso em outro webinar. Então, se a gente tem todo esse aparato de tendões e vários. O joelho, eu gosto de falar porque ele tem. Para você fazer o que você quiser, né? Não dá para. Tem ligamento para tudo ali. Né? Às vezes a gente rompe um ou outro, né? Mas tem ligamento. Então, essa é o que eu queria falar, que a manutenção realmente é difícil e está relacionado aí a gente gostar muito da coisa e também criar um vínculo, às vezes, com a outra pessoa. Um vínculo com outro ser humano faz com que a gente, né? Todo mundo fala, Cris, mas personal é super caro. Não, realmente, às vezes o personal, né? Porque ele vai te dedicar aquela hora, realmente é mais caro. Só que também, se você fizer todo o seu planejamento de finanças, você vai ver que você gasta em pizza, você também gastaria você gastaria com o personal, sendo que ele vai fazer com que a manutenção ocorra. Então, ele tem várias funções, que não é só de prescrever o exercício, né? E a pergunta sobre o ar livre, né, Francisco? Então, a gente fez assim aqui em casa. Não teria sido possível, né, se eu não tivesse, desde o início, colocado como prioridade o ar livre, né? Até porque eu já falei que eu gosto. Então, eu fiz tudo que vocês possam imaginar, ficava pensando durante a semana, e cada final de semana eu levava as crianças para um lugar diferente, por exemplo. Eu levei para as dunas da Joaquina, a gente atravessou aquelas dunas inteiras, foi bem cansativo. Recomendo ficar nas do início, não fazer o que eu fiz, que eu quase que atravessei tudo, foi bem cansativo. No outro dia que eu me lembrei, né, que eu tinha feito. Também atravessei lá do Moçambique, né? A nossa ilha tem uma grande vantagem, né, gente? Eu já morei em São Paulo, amo São Paulo até hoje, né? Mas a nossa ilha a gente não tem que andar tanto, né? Para achar a natureza, né? Lá em São Paulo eu tinha que pegar um trânsito e para chegar lá no interior para poder fazer um rafting, por exemplo. Não, vocês não precisam fazer rafting com criança, mas o que eu quero dizer é que eu tinha que andar muito, né? E aqui não, a gente tem muita paisagem, basta a gente ir um pouquinho assim, a gente consegue ir. Os cuidados com o ar livre é usar máscara, porque pode chegar alguém, né? Eu gosto de levar um alquinho assim no carro, porque criança sabe como é que é, né? Põe a mão em tudo, enfim. E só, não tem outro problema. Se vocês tiverem alguma outra dúvida específica, pode digitar ali para o Francisco, mas não tem muito. Como o vírus não voa, né? Tendo sol, como o dia de hoje, por exemplo, eu planejei dos amiguinhos com máscara irem jogar basquete na praça, deu certo. Mas é uma epopeia, né? A gente fica muito em função de tentar organizar alguma coisa. Não é fácil, assim, não tem sido muito simples, né?
Amanhã já consegui organizar um joguinho de futebol também, sem contato, que é como se fosse um treininho, né? 3 meninos é meio. A gente fica assim, mas não tem nenhuma situação específica. É o álcool, que eu acho que o álcool 70 líquido é fácil, ou o álcool gel. Aqui a gente usa o álcool líquido e a máscara de cada um, porque vai que chega alguém perto, né? Sai daquele distanciamento. Eu também não gosto de deixar as crianças muito ansiosas, então eu já deixei a regra da máscara meio standard, assim, porque daí eles não ficam perguntando muito. Saiu de casa, põe máscara e pronto. Legal, doutora Cristina, obrigado. Graziela, quer fazer algum comentário em cima dessas perguntas iniciais? Então, eu acho que talvez a primeira pergunta ali, complementando, gostei bastante da resposta da doutora Cláudia. Eu acho que a gente se conhecendo, tudo fica mais fácil, né? Então, esse processo de se conhecer ajuda muito. Então, gostei que a doutora Cristina usou o exemplo de uma dança, acho que é flamenco, que ela falou que faz, né? Que é super diferente, que a gente quase não vê ninguém fazendo, mas que legal, ela se descobriu numa atividade totalmente diferente. E estando em casa, a gente sabe que tem pouca possibilidade de sair, nem todas as academias estão abertas, espaços coletivos não são possíveis, mas joga no Google, sabe? Eu gosto muito disso. Será que tem uma aula que eu posso fazer pelo YouTube? Ou bota não tenho nem aquele tapetinho em casa. Põe uma toalha mesmo, sabe? Dá aquela improvisada, mas não deixa de fazer as coisas que tu gosta, né? Ou tenta se descobrir, não tem nenhum problema a gente tentar, não gostar e tentar outra coisa, e assim a gente vai se conhecendo um pouquinho também, né? Seja até o bendito do nadismo, que às vezes é muito bom, para quem tem esse dia a dia corrido, ficar parado olhando para o teto é bem divertido, achar as imperfeições da pintura, então a gente vai até produzindo uma nova reforma, e assim muita gente tem feito nessa quarentena também. Então, acho que isso é bem legal. E lembrando assim, dos amigos, de a gente poder rir, ter momento de diversão, isso faz muito bem para a nossa saúde mental, para o nosso cérebro. Então, quando a gente está nesse momento alegre, esses momentos felizes, em que a gente tem essa... Sabe quando a gente está tranquilo, quando a gente se depara que está naquele momento bem... que hoje em dia o pessoal usa muito, pleno. Então, é isso. Quando a gente se sente bem, ajuda muito o nosso cérebro também. Então, é descobrir essas pequenas nuances que fazem com que o nosso dia seja muito válido. São pequenos momentos que fazem a diferença num dia como todo. E adorei os exemplos das crianças, doutora Cristina. Muito. Eu, que sou uma futura mãe, achei muito legal e um exemplo a ser seguido. Legal, Graziela. Obrigado. Doutora Cristina, só lembrando, falou em personal training, que é caro e tal, né? Enfim, e falou em pizza, hoje é dia da pizza, tá? Então, hoje não tem escapatória. Para quem gosta, como eu, e aí até o Lipe lá já está dando um positivo também, para descontrair, vamos tomar um vinho, né? Com friozinho, então hoje não tem como. Hoje o personal vai ficar de lado mesmo, né? Bom, vamos seguindo, gente. Tem um colega nosso, Rodrigo Chapo, nosso colega, trabalha na área de engenharia, ele quer fazer um relato, e aí o pedido foi para que ele fizesse esse relato aqui ao vivo com a gente, né, como a gente está. Então, eu vou chamar ele para ele acionar a sua câmera, acionar o seu microfone e fazer esse relato. Chapo, fica à vontade, por favor. Boa tarde a todos. Estão me escutando? Então, na verdade é o seguinte, eu sou engenheiro na SC Gás e a gente é considerado trabalho essencial. Então, eu não tive esse tempo em casa, muito. Foi 3, 5 dias inicialmente, lá 18 de março, e a gente foi a campo. E foi muito assustador, assim, para mim, chegar num hotel onde tinham 300 hóspedes e ter 3 hóspedes só. E eu era um desses hóspedes. E eu, um dia à noite, eu estava dormindo, acordei às 2 da manhã com falta de ar, o coração disparado. Eu realmente tive uma crise de ansiedade. Eu achava, bem como a doutora Cristina fala que o homem, a gente não expõe o sentimento, não fala nada. E eu deveria estar com essa angústia, e a gente acha que isso é coisa de fraco. Não, isso não tenho, não vai ter. E eu acordei apavorado, eu não sabia o que fazer. Eu achei que eu estava tendo um infarto, alguma coisa assim. E realmente foi muito assustador para mim, aquilo. E eu não sabia o que estava acontecendo. Então, realmente, se deparar com essa mudança, hoje eu estou lidando super bem.
Eu realmente procurei uma psiquiatra, procurei psicólogo, porque eu não queria passar por aquilo novamente. Foi bem complicado. Mas a gente, com o tempo, a gente vai sabendo como lidar e realmente a gente tem que falar, a gente tem que conversar. Eu tenho uma prima que ela é psicóloga, ela está me ajudando um monte, assim, porque realmente o conversar, o trocar ideia é bem importante, sabe? A gente não guardar isso para si. E realmente, a gente buscar coisas legais para o nosso dia a dia, buscar coisas que nos façam felizes e conversar. Homem, realmente, a gente tem essa coisa de guardar. Então, esse webinar está sendo bem legal, eu quis até relatar isso, porque eu acho importante que a gente exponha os nossos sentimentos, a gente exponha o que a gente está passando, para evitar, quem sabe, esse tipo de situação, né? Então, só queria deixar esse relato para vocês. Se vocês quiserem complementar e me ajudar com mais alguma coisa, está sendo muito bom. Muito obrigado. Valeu, Chapo, obrigado, ótimo. A gente abriu aqui, com certeza, esse espaço para ti, porque é bem importante, né? E o Chapo é para comentar com as nossas convidadas, é um dos que está na linha de frente, como ele já falou, ele praticamente está trabalhando de forma normal. Vamos começar com quem? Doutora Cristina, doutora Cláudia, Graziela, queria comentários de vocês pela importância do relato dele. Eu queria complementar um pouquinho só o relato do Chapo, daí as especialistas podem continuar, assim, que eu também, particularmente, tive crises de ansiedade, né? E já vinha um pouquinho antes da pandemia com problemas de saúde na minha família, que estavam me gerando muita ansiedade, já não estava muito bem. E aí, no momento do home office, essa coisa louca e rápida e sem a possibilidade de vê-los, e então isso agudizou os meus sintomas e eu realmente tive também dificuldades. Também precisei de ajuda, né? Num primeiro momento para conseguir passar por isso. Também tive esse mês passado o falecimento do meu pai de Covid, que foi muito difícil porque é bem aquilo que a gente vê na televisão, né? É bem aquilo mesmo, gente. Você não vê, não fala, não tem possibilidade de fazer um velório, você simplesmente não vê nunca mais, né? Então, tudo isso é muito difícil. Então, assim, uma coisa que eu queria que a doutora Cláudia, Graziela, de repente a doutora Cristina, nos ajudassem no sentido de que, às vezes, talvez a gente deixe a coisa chegar, a ficar muito aguda, muito grave, de repente, para tomar uma iniciativa, no sentido de procurar um profissional e tal. Então, falar sobre esse aspecto desse preconceito até muitas vezes que as pessoas têm com relação a esse tipo de tratamento, tanto medicamentoso ou terapêutico, né? Então, falar um pouquinho sobre isso. Doutora Cláudia, podemos começar? Sim. Primeiro eu quero agradecer o relato do colega, o Chapo, né? Por ter se exposto, por ter colocado a sua situação. Eu acho que não é uma coisa fácil, achei muito bom. Agradecer, né, por isso, e dizer que é só assim que a gente muda as coisas também, através do exemplo, né, porque tem aí a fama que os homens não falam dos seus sentimentos, né, ou não sabem falar, ou é feio falar. Então, quando o Chapo vem falar dos sentimentos dele, ele está contribuindo para mudar essa crença, e contribuindo através do exemplo, que eu acho que é a melhor maneira, né, da gente fazer as coisas mudarem, tá? Existe um termo até para esse preconceito, né, de buscar ajuda para transtorno mental ou para sofrimento psíquico, a psicofobia, né, um termo que está veiculado agora, e realmente, né, as pessoas têm mais dificuldade de procurar ajuda para tratar a sua cabeça do que para tratar o seu corpo. Assim como as doenças físicas, as doenças mentais, o ideal é que a gente previna elas, né, invista muito em prevenção. E aí a prevenção é lá no personal trainer, né, no ponto de vista físico, no ponto de vista psicológico, talvez uma psicoterapia, que eu não falei antes, mas que também é muito importante, bastante efetivo. E
invista na prevenção e quando não dá para prevenir, quando a gente se vê numa situação de sofrimento, a gente procure o quanto antes, né? Porque quanto antes a gente trata, melhor é o desfecho. Porque muitas vezes, ainda a maioria dos pacientes que chegam para a gente, a Graziela, né, depois pode falar, já vem com uma situação muito complicada, né? Já vem com um momento assim de um agravamento muito grande, né? Então, muitas vezes, a grande maioria das vezes, que bom, a gente consegue ajudar a pessoa se recupera, mas tem vezes que não, né? Assim como uma doença física, a doença psiquiátrica, ela pode ter desfechos muito ruins, né? O pior desfecho, o suicídio, então a gente sabe que os índices estão muito altos, então é importante que o quanto antes a gente perceba que tem alguma coisa errada, que a gente está entrando num sofrimento, é importante procurar ajuda profissional, tá? Isso que eu queria complementar ali do relato do colega e da Isabela, a questão do luto também, né, que está muito evidente agora, com a questão das muitas mortes em função da pandemia, e um luto com uma dificuldade maior de ser elaborado em função dessa, né, da impossibilidade praticamente de a gente fazer um ritual, que é algo muito importante para a elaboração do luto, que seja feito um velório, que seja feito um enterro, uma cremação, que seja, mas que seja feito o ritual de despedida daquele ente querido. Isso contribui para que a elaboração do luto depois fique mais tranquila, né, fique mais fácil. Então, quando a gente não pode fazer isso, é mais um fator complicador, tá? Então, se puder, né, se despedir da maneira que for, também é importante. Depois falar sobre isso, buscar uma ajuda para a elaboração desse luto também, tá? Ok, Cláudia, obrigado. Graziela, por favor. Então, primeiro eu queria agradecer ao relato do Chapo e da Isabela, que é fantástico quando a gente pode ouvir, porque o coletivo a gente sabe que ajuda muito, né? Então, a gente ouvindo outras pessoas que passam por essa situação, a gente não se sente sozinho, que foi a minha primeira fala lá do início, então todo mundo está passando por alguma dificuldade. Então, obrigada, Chapo, obrigada, Isabela. Isabela também, meus sentimentos pela perda e tudo isso que a doutora Cláudia já falou, a gente sabe que fica bastante pior nesse momento, né? Então, nossos sentimentos. E o que eu queria reforçar muito é o pedir ajuda. Então, às vezes a gente se vê nesse momento em que a gente está com essa, já está por aqui, aquela bola está aqui, a gente não sabe mais o que fazer, aquela sensação do corpo, e que muitas vezes, como o próprio Chapo falou, até pensa que está tendo um infarto, alguma coisa assim, de cunho mais físico, né, entre aspas, falando, que às vezes as pessoas pensam nisso, então é o pedir ajuda. Então a gente teve 2 exemplos distintos, a Isabela que falou que já vinha com um pouquinho de crise de ansiedade antes, e o Chapo que foi do nada no meio da pandemia, e mesmo assim eles tiveram a atitude de pedir ajuda. E como é benéfico quando a gente tem esse ato, né? É um ato de amor próprio, é um ato de autocuidado, que foi que a gente comentou um pouquinho antes. Então tanto o exemplo dos dois e reforçando que isso pode fazer muito bem, não esperar chegar no limite, como também a doutora Cláudia falou, às vezes a gente acha que procura um psicólogo, um psiquiatra só quando está com um problema muito grande, mas essa fase de se autoconhecer, de poder se descobrir também, é um processo bacana para que evitemos esses problemas maiores. Então, a prevenção pode vir também desse autoconhecimento, desse cuidado com a gente mesmo. E hoje tem a possibilidade de atendimento online, né? A medicina ali com teleatendimento, na psicologia também a gente está fazendo atendimento online. Então, é muito importante, assim, muitas vezes é só mandar um WhatsApp, uma ligação, agendar e a gente já consegue dar esse primeiro passo, que às vezes é difícil, mas a gente tem que enfrentar e passar essa barreira. Então, obrigada ao Chapo e a Isabela pela partilha conosco. Obrigado, Graziela. Doutora Cristina, comentando com a gente aí essas declarações. Eu quero agradecer o Chapo, né, e a Isabela também. Realmente, a gente tem sempre. Eu conheço a frase, né, que tem a pandemia mundial e tem a pandemia pessoal, né, que a gente passa, né, que cada um tem aqui a sua, que até teve um texto na internet que cada um está no mesmo barco, a gente está tudo no mesmo barco, mas não é bem assim, né, cada um passa um barco aí que é o seu, né, não tem como a gente nem comparar, assim, e também nem diminuir ou aumentar, ficar fazendo essa comparação, são barcos diferentes, a gente tem as nossas pandemias pessoais, né, às vezes como a gente já comentou bem lá no começo, aquele filho que a gente não conversava tanto, ou situações que a gente começa a ver durante a pandemia, até no relacionamento de casal, e isso gera uma ansiedade muito grande, né? Outras questões, como o que ficou muito claro para nós, o medo da morte, né?
quando a gente tem uma ameaça à nossa saúde, é natural que algo que já está, né, é natural do ser humano, que é o medo da morte, do enfrentamento da morte, que aí então venha com uma situação, trazendo uma angústia muito grande, né? Então, muitos preferem não, por exemplo, lidar com isso e não também conversar sobre isso com um psicólogo enfim, mas é interessante que a gente possa conversar, porque a finitude é algo que é inerente ao ser humano, né? E o medo, só o medo, ele fica gerando outras situações de angústia, gerando situações de depressão. Depois de muito tempo de ansiedade, a gente tem depressão, né? Cláudia pode explicar melhor isso do que eu. Então, tem até um livro sobre isso, que é um livro bem interessante do psiquiatra Irving Yalom. Ele já escreveu outros livros famosos, que é o De Frente para o Sol. Ele trata de uma forma muito interessante sobre o nosso medo da morte, né? Quando a gente vê na televisão médicos, né, que são pessoas que estudam medicina, estudam virologia, infectologia, às vezes com opiniões diversas, sobre o mesmo tema, isso causa uma insegurança, né? É natural que a gente vendo que existe ainda um desconhecimento da doença, que isso cause uma insegurança muito grande, né? Então, como que a gente deve reagir? Primeiro, a gente tem que olhar historicamente sobre isso, né? Quando teve o HIV, ninguém conhecia o HIV. E aí veio o HIV, as pessoas, quando tinham um diagnóstico, lá no Hospital das Clínicas, foi onde eu fiz lá o doutorado, o pessoal me contou como que acontecia, né? Eles tiveram que aumentar lá, porque a pessoa pegava o diagnóstico e se jogava no meio do hospital. Isso começou a ficar frequente, vocês imaginem. Então, os anos se passaram, né? O AZT foi usado, isso foi outra discussão que eu tive num grupo médico, o AZT foi usado bem no início, assim, logo depois, e só depois teve um grande trial sobre AZT, né? 20 anos depois, a gente está nessa discussão de tratamento precoce ou não. Mas o que eu queria deixar bem firmado para vocês é que são coisas que para nós já aconteceram antes, são viroses, né? Então, não é é uma virose nova, ok, mas assim, não é tão nova assim, já existe o coronavírus antes, talvez até tenhamos alguma imunidade, então agora a gente está vendo por que às vezes os médicos pegam e os familiares não pegam, a gente está entendendo um pouco melhor. Agora, o que a gente deve, para nós que estamos, digamos assim, eu não sou infectologista, não sou virologista, nem pneumologista, né? É claro que eu sei o suficiente para ontem, por exemplo, eu acabei de internar uma paciente que, né, uma mãe da amiga minha que achei que era coronavírus e não era, mas ela tem câncer e nos deixou assustados, assim, né? Mas o que eu quero dizer, eu sei o suficiente para diagnosticar, mas também não tanto assim da doença, né? E aí, na base dessa nossa angústia, está no final é o medo da morte, né? Que é uma coisa que é inerente do ser humano. Então, a gente talvez tenha que ir conversar com alguém, e de preferência alguém especializado, porque tem técnicas específicas, né? Que fazem com que a gente vá, digamos assim, pegando esse novelo, que é difícil, né? Da angústia, e vendo, tirando fiozinho por fiozinho, o que mais angustia a gente, né? Quais são os pensamentos mais frequentes? Ah, se alguém morrer, se alguém faltar, se eu vou morrer sozinho. Quais são os pensamentos mais frequentes? Porque o medo, ele vai minando o nosso dia a dia, assim, né? Então, é interessante procurar ajuda se isso estiver muito frequente, né? Eu vou deixar esse livro aí como sugestão também. Eu adoro ler e adoro ler livros para médicos, assim, porque eles também nos ajudam, né? Livros de médicos, livros que falam sobre outras coisas, assim, que ajudam também. E obrigado pelos depoimentos. Uma das coisas mais difíceis que eu já passei nesse último mês foi uma colega minha que ficou na UTI com Covid positivo, assim, cada dia que ela estava entubada foi um dia difícil para mim. Graças a Deus ela ficou bem, porque é uma grande médica, uma grande amiga e fiquei bem preocupada mesmo. E também essa questão do que a gente tem, né, que a Isabela falou, assim, de ser separado, né? Graças a Deus tem a tecnologia, essa mãe dessa minha amiga que está isolada, ela pode conversar por vídeo, né, com celular, enfim. Então, essa parte é difícil para nós, né, do distanciamento, né?
E eu acho que a gente tem que falar mesmo. Esse canal aqui está sendo muito interessante, porque imagina, esses depoimentos são preciosos, né? Legal, doutora Cristina, obrigado. Falta meia hora para a gente terminar o nosso webinar, né? Passa voando, né? São 4h32, estamos com 80 pessoas na sala, obrigado mais uma vez aí, galera. Vou pedir para quem quiser e quem puder deixar a câmera ligada, que nós vamos fazer vamos continuar aqui, vamos fazer aquela famosa sessão de focos. Então, quem puder, por favor, a gente vai fazer aí, vai iniciar essas fotinhas, eu vou continuar aqui na leitura das perguntas. A doutora Cristina já falou sobre a questão de não tomar tanto sol com as crianças, né? Teve um comentário aqui, né? Então, enfim, isso realmente tem que ter aí toda essa criatividade e, enfim, para que isso possa acontecer da melhor forma possível, sempre se cuidando, né? O nadismo foi ótimo, também me achei nele lá, nadismo é ótimo, né? Muito bom, a gente de vez em quando pratica isso, sim. Vamos ver aqui perguntas específicas, né? Uma frase bem bacana que saiu, né? Ser feliz mesmo em tempos de pandemia. Muito legal isso, né? Por que não? Por que não ser feliz nessa época, né? E uma outra também, temos nossas pandemias pessoais, né? Também alguma coisa nessa linha, né? Eu vou agora aqui ver, fazer uma pergunta especificamente, para a gente dar sequência e aí fazer as abordagens que vocês vão estar nos ajudando aqui. Deixa eu só chegar aqui nela. O livro da doutora Cristina, ok. Aqui, vamos lá. E a questão de ficar no mínimo 6 horas por dia sentado em frente ao micro, brincando, né? Enfim, por não ser engolido pelas demandas via e-mail e no celular, né? Como é que fica isso, né? Aí complementando aqui ainda a pessoa, né? A demanda de trabalho aumentou demais e o estresse é inevitável. E aqui ainda, deixa eu ver aqui, seria isso em princípio, assim, queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né? Essa questão de a gente ficar direto na frente do computador, de celular, enfim, isso. Aqui acho que vale para tudo, não só para nós, como para filhos e para tudo aqui. Acho que a pessoa quis também fazer esse tipo de abordagem. Vamos lá, Graziela, falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Eu até comentei já um pouquinho de a gente sair, né, dessas redes sociais, desse celular, desse computador. A gente sabe que é uma tarefa muito difícil, porque a gente trabalha no celular, no computador. Então, se a gente não está resolvendo um problema no computador, ou numa reunião, no atendimento, ou no e-mail, a gente está resolvendo isso pelo celular, ou a gente vai dar nossa pausa. O que a gente faz quando dá pausa? Pega o celular. E assim a gente vai estar sempre nessas telinhas, né? Talvez as minhas colegas vão poder falar até melhor biologicamente as coisas que não são tão bacanas disso tudo, mas eu reforçaria de a gente poder nos encontrarmos mais, né? Tanto com nós mesmos quanto com quem está dentro da nossa casa, né? E tentar evitar essas comparações que existem nas redes sociais, de a gente estar muito nessa mesma posição, como eu estou agora, então eu já estava totalmente inclinada. Então, a gente não, quando a gente vê, a gente não está nesse ambiente tão correto para o trabalho. Do nada, a gente estava dentro de casa, tendo que trabalhar com todas as limitações que cada um tem na sua casa. Tem gente que tem uma casa muito grande, a gente tem casa muito pequena, que tem que dividir o espaço com seu companheiro, com a sua companheira, para poder trabalhar na mesma mesa. E a internet cai. E é tantas coisas que acontecem no meio desse cenário todo, e que se a gente levantar, fazer uma atividade física, como foi muito reforçado aqui, é muito bacana. E eu daria uma dica, não é todo mundo que vai se adaptar, mas seria a técnica de Pomodoro, não sei se todo mundo conhece, que é colocar no celular o tempo. Então tu vai trabalhar focado 25 minutos, não vai olhar o celular, não vai olhar nada, vai trabalhar naquela atividade. Deu 25 minutos, tu vai levantar, vai se esticar, tenta não mexer no celular, tomar uma água, e aí tu volta para tuas atividades. Então, essa técnica de Pomodoro é bem interessante. Como eu disse, nem todo mundo vai se adaptar, mas cada um pode ter a sua técnica, né? Mas essa é legal porque a gente se força a ficar 25 minutos ali fazendo e depois a levantar e se esticar.
Tem outros aplicativos também que de vez em quando coloca pisque os olhos, levante-se, faça um alongamento. Então, tem várias coisinhas que a gente pode inserir nessas 6 horas sentadas que o nosso colega aí compartilhou a pergunta, que a gente pode inserir e realmente fazer. Então, levantar, se esticar, tomar uma água, tentar mexer menos no celular, ter esse exercício de não ficar nesse momento todo... e cuidar da ergonomia também, que eu acho que é bem importante. Não sei se já foi falado em algum momento aí na SC Gás, acredito que sim. Mas cuidar dessa ergonomia que também é bem fundamental. Acho que os colegas vão poder falar melhor do que eu nessa parte. Ok, Graziela, obrigado. Doutora Cristina, vamos lá comentar essa pergunta? A pergunta, exatamente, Francisco, eu me perdi. Vamos lá de novo, só porque eu me perdi no escopo. Eu Peraí, que eu já fiquei vou falar aqui. acompanhando a Grazi na técnica do Pomodoro. Certo. Às vezes eu digito ali enquanto elas estão falando, porque eu acho bom que daí às vezes a gente perde alguma palavrinha. Isso, tranquilo. É o seguinte, a questão de ficar no mínimo 6 horas por dia sentado em frente a um computador. Eu acho que essa parte até não mudou tanto, né? Eu não sei vocês, mas eu já trabalho sentada faz tempo. Não mudou tanto o fato de estarmos sentados, né? Para vocês terem ideia, essa preocupação é bem grande há muito tempo. A ergonomia é bem falada, né? Eu admiro a Segás, uma das empresas que eu fui já da palestra que mais tem esse trabalho, assim, que eu vejo, né? Pelo menos porque vocês têm o shiatsu lá, tem presencialmente, só que agora não tem, né? Tem também a ginástica laboral, então isso é importantíssimo, né? Então, só que vocês em casa não tem, então é isso que a Graziela falou, a gente vai ter que em casa ser um pouco mais disciplinado. E uma coisa que eu faço também quando eu quero fazer uma tarefa muito chata é achar um reward, né? Que a gente pensa que a gente é super, o nosso cérebro assim é muito, como se diz, consciente, etc. Mas por isso que existe, né, Graziela, a terapia cognitivo-comportamental, né? A maioria do que a gente faz são os nossos, a gente responde os nossos impulsos. Então, por isso que a terapia cognitivo-comportamental ela é tão importante, assim, porque ela começa a fazer com que a gente não tenha alguns impulsos que podem levar a alguns danos, né? Então, um impulso que existe, que é esse de trabalhar, também não deixa de ser, apesar de ser aplaudido pela sociedade, o trabalhar infinito pode causar danos, né? Então, o que eu quero dizer assim é que não só coisas como álcool e comida que a gente trata na terapia cognitivo-comportamental, né, Graziela? A gente também, e a Cláudia também pode falar sobre isso, que às vezes a gente está num burnout e nem percebe. Em casa, como não tem essa coisa da ruptura mesmo, aí tá piorando, né? Então, a ergonomia, realmente, tudo isso, o pessoal está digitando aqui, realmente em casa, a minha ergonomia, por exemplo, é pior do que a do consultório, com certeza. No consultório eu me preocupei mais com a ergonomia, porque é lá que eu passo mais tempo, né, do que em casa. E, enfim, então, realmente é um outro desafio nosso. Aí dá para dar um reward. O que é reward? Assim, por exemplo, quando eu tenho uma tarefa que é um pouco mais chata para fazer, eu combino comigo mesma, assim, eu faço né, me dou alguma coisa de presente. Por exemplo, pode ser umas 2 voltas na quadra, nem que seja para ir na farmácia, eu ponho uma máscara, tento invento alguma coisa para. Eu tô indo na farmácia, mas é porque daí eu dou uma arejada e tal, não sei o quê. É uma. Cadê a Cláudia? Não vi mais a Cláudia. Vamos falar, Cláudia. Ok, doutora Cristina, eu vou passar para a Cláudia para falar e a gente ainda tem algumas perguntas, faltam mais ou menos uns 20 minutos, a gente, se puder, trabalhar de forma um pouquinho mais objetiva, todos nós, né, para a gente contemplar todos. Doutora Cláudia, suas considerações aí em cima desse tema aí da pergunta, por favor. Eu acho que os colegas já responderam, né, Francisco? Tu falasse que tem pouco tempo e algumas perguntas, acho que a gente pode ver as outras, né, a Cristina e a Graziela já falaram bastante disso, acho que não tem muita coisa diferente para acrescentar, tá bom? Legal, Cláudia, obrigado. Então fica aí que vai ser contigo mesmo essa próxima pergunta. Só dizer para a doutora Cristina que a nossa quick massagem lá, a gente de fato acabou tendo que interromper, infelizmente, não tem a condição, né, mínima de se fazer, mas a ginástica laboral a gente tem um programa, né, o pessoal da GES, né, da Gerência de RH,
acabou conseguindo fazer toda uma situação que culminasse no quê? Todos os dias, via Webex, o mesmo canal que a gente está fazendo aqui, tem às 8h30 e às 8h45 da manhã, ginástica laboral com a empresa contratada. Então, as pessoas, né, recebem o link e, quando podem, entram e fazem, enfim. Então, existe sim essa continuidade desse serviço que é tão importante para a saúde, né? Então, isso é bem bacana. Cláudia, devido muito tempo fechado, pode ocorrer a síndrome da cabana, entre aspas, medo de sair de casa, de se aproximar das pessoas. E aí, o que acontece se isso acontecer com a gente, né? Para mim, é novidade. Eu não tinha ouvido falar da síndrome da cabana ainda. Pode ser porque a gente não tinha passado ainda por uma pandemia, né? Mas é fato, né? Eu vou reiterar o que eu falei: o isolamento, né? O ser humano não foi feito para ficar isolado, muito menos dentro de casa tanto tempo, né? Então, o que pode acontecer é isso, assim, me passou uma coisa, assim, de um transtorno de ansiedade, talvez, né? Uma pessoa que, geralmente, assim, quando tem um transtorno de pânico, alguma coisa na linha da ansiedade, algumas pessoas desenvolvem isso, né? Um medo de sair de casa, acham que pode acontecer alguma coisa, que não vão saber chegar onde querem ir, que no meio do caminho pode acontecer alguma coisa, o medo de estar em outros lugares que não a sua casa, né? Ficam desconfortáveis em estar em lugares muito abertos ou muito fechados, enfim, é uma coisa da linha de ansiedade isso, né? E se a pessoa começa a perceber que está com esse medo, que está ficando desconfortável de sair de casa, está com a síndrome da cabana, eu acho que tem que procurar ajuda, né? Porque isso não é o natural, né? O natural é que a gente queira sair, né? O saudável é que a gente queira contato com as pessoas, queira contato com o mundo, com a vida, né? Se começa a ficar com muito medo disso, começa a impactar na rotina da pessoa, eu acho que é o momento de procurar ajuda o quanto antes. Ok, Cláudia, obrigado. Doutora Cristina, algum comentário? Tudo certo, Graziela? Eu diria só porque quando vai ficando confortável, quando alguma coisa ruim a gente vai ficando confortável, é que a doutora Cláudia falou, a gente acaba ficando na nossa zona de conforto ali, né? E se a ansiedade está ficando maior, a gente deve enfrentar, deve pedir ajuda para que isso não se torne uma coisa maior. Então, acho que vale lembrar, quando essa ansiedade está ficando confortável, de que bom que a gente não vou ter que sair de casa, vale um alerta, porque está fugindo do programa aí, né? Do nosso, entre aspas, normal. Ok, Graziela, obrigado. Vamos para a próxima aqui. O fato do uso direto da máscara e respirando gás carbônico, isso não prejudica a nossa saúde e, consequentemente, compromete nossa imunidade? Doutora Cristina? Não, Chico, ali a gente tem, mesmo que você use a N95, né, que é aquela que não tem nenhum, praticamente você não tem, assim, muita respirabilidade, acho que, não sei se essa palavra existe, na verdade, mas enfim, eu uso bastante N95, que é a que a gente usa no hospital, e não tem esse perigo, não, de intoxicação por CO2, diminuir a imunidade, não há esse dano. Se você se sentir muito cansado, incomodado com a máscara, eu recomendo que possa comprar nessas lojas que vendem EPI, como a Zeus do Brasil e outras, não tem nenhum conflito de interesse com essa loja, mas elas têm válvulas, né? Máscaras com válvulas. E aí, por cima, você coloca a máscara cirúrgica, né? Ou a de tecido. Então, fica bem mais confortável, elas têm válvulas para expiração. Como ela pode contaminar o outro colega ou outra pessoa na rua, daí o recomendado é que se use outra por cima de tecido ou de máscara cirúrgica, tá? Porque essas com válvulas costumam ser mais confortáveis para respiração, para expiração. Ok, doutora Cristina, obrigado. Doutora Cláudia e Graziela, posso pular vocês dessa pergunta? Não tem problema? Vamos para as próximas aqui. Aqui um comentário que é o seguinte: as pessoas se permitirem experimentar coisas diferentes, como assistir lives de pessoas que não conhecemos ou que não somos fãs. Por vezes podemos ser surpreendidos de forma muito positiva, ou fazer atividades que não imaginávamos fazer. Enfim, experimentar, fazer, conhecer o diferente. Doutora Cláudia, comentários em cima dessa abordagem?
Eu vou aproveitar para dizer uma coisa que eu acho que eu já tinha que ter dito, assim, que a crise, né, que a gente está passando, toda crise é uma oportunidade, né? Então, claro, tem a parte negativa da gente tem uma a gente está vivendo uma crise, uma pandemia, mas tem um lado positivo disso também, né? Que é a oportunidade que a gente está tendo de ter muito menos estímulo externo, né? Então, se a gente tem menos estímulo externo, a gente pode olhar mais para si, mais para dentro de si, para dentro da sua casa, da sua família, né? E até descobrir coisas novas, né? Como a pessoa comentou, ver lives de pessoas que não conhece, ou ler alguma coisa diferente daquilo que está habituado, porque esses estímulos todos que a gente está habituado no dia a dia nos roubam, assim, esse olhar, assim, né? E agora, com isso diminuído, é uma grande oportunidade da gente se descobrir, descobrir o outro, as pessoas com quem a gente convive diariamente, principalmente família, e outros gostos, outros hobbies. Eu acho que aproveitar esse tempo para isso pode ser muito positivo. Legal, Cláudia. Graziela? Se a gente tem mais perguntas, eu acho que está bem respondido pela doutora Cláudia, a gente pode seguir. Não sei se a gente tem mais coisas aí, Francisco. Ok, temos sim. Então já vai ficar para ti mesmo essa. Podemos ter medo de sair na rua depois de muito tempo de quarentena, contatos com outras pessoas. Na verdade, ela já trouxe um pouco daquilo que já foi falado lá atrás, né? Essa questão de como que eu vou fazer, quando eu tenho que sair, eu tenho muito medo de interagir, como é que eu vou me preparar para enfrentar essa sensação de insegurança na retomada, né? Então, seria isso. Se quiserem fazer mais uma abordagem em relação a isso, enfim, fiquem à vontade. Eu acho que já está bem respondido até a questão técnica médica. A doutora Cristina deu as dicas aí, o que a gente realmente precisa, até para a gente não entrar num pânico muito grande. O que precisa é a máscara, o álcool 70. Então, não sou médica, né, mas pela medicina é isso que a gente precisa, sem entrar em grandes noias, sem grandes problemas. Tem gente que está tendo aquela noia de toda hora tá lavando a mão e passando álcool em gel e está tendo problemas com isso, então vale a gente manter essa tranquilidade, fazendo a nossa parte, a gente tá seguro também, né? E enfrentando, se ficar com medo de sair de casa, lembrar que antes a gente saía, que tínhamos uma vida que era natural, isso, que o natural é sair de casa, ter uma vida social, e que esse é um momento. Então, que a gente não deixe isso tomar conta, acho que vale lembrar sempre. Pode ser que aconteça, daí lembrando de pedir ajuda. Mas o normal é a gente sair, se encontrar, abraçar, isso daqui a pouco vai acontecer, assim esperamos. Legal, Graziela, obrigado. Outra abordagem aqui, já ficávamos sentados durante muito tempo, mas na empresa temos ergonomia. Em casa, não. Né? Algumas das vezes não tem. Fazemos o possível, mas não é o ideal. E aí, doutora Cristina? Aí, Francisco, o negócio é se mexer, né? Vai ter que arrumar um alongamento, uma live de alongamento. Eu me surpreendi com o YouTube, eu nunca tinha acessado tanta coisa no YouTube, tanta coisa boa. Não fiz uma seleção para colocar aqui, mas depois eu posso até deixar. Tem muita coisa boa no YouTube, muita coisa estranha, mas muita coisa boa, né? Então, acho que a gente tem que usar, né? Tentar se alongar, e tentar se mexer mesmo. Não vai. Eu esqueci de falar antes, eu ia falar essa fala assim. Essa questão do movimento, de se mexer, de prevenção, é como se você ligasse para você daqui a 20 anos, né? E isso tem um paralelo muito grande com a vida financeira também. Porque as coisas que são a longo prazo, que o ser humano ele não trabalha bem a longo prazo, né? A gente trabalha muito bem com curto prazo, para tudo, né? E principalmente assim, essa questão do exercício físico, né? Ah, tá, eu estou fazendo, mas é por um longuíssimo prazo. Não é para tão longo assim. Eu vou desafiar vocês que o prazo do exercício físico você se sentir melhor é meses, né? Não dias até. Mas o que eu quero dizer assim, se você pudesse, né, conversar com você daqui a 20 anos, seria um momento engraçado, né, da gente saber como é que a gente vai estar aí, porque se a gente não infartar e não tiver derrame até os 50, essa é uma estatística que existe, provavelmente chegaremos aos 80, entendeu? Então é importante que a gente entenda como que a gente vai chegar lá, né? E eu acho que passa por isso essa questão do ficar sentado mesmo, porque às vezes dá até para subir a escada do prédio, né? Enfim, eu sei que não tá o mundo ideal, né, gente? Eu tenho noção disso, né? Mas eu fiz de tudo que vocês possam imaginar. Nesse tempo, assim, que eu não podia acessar nada, desde subir escada, né? Então,
não foi fácil para ninguém, né? E não está sendo, mas acho que a gente vai ter que se esforçar ainda mais, porque até porque a obesidade é risco para não só para síndrome do Covid-19, mas para outras influências. A obesidade sempre foi um problema para infecções virais, entendeu? Não é isso, não é novidade, assim. Então, para a gente tentar prevenir aí tudo isso, né? Legal, doutora. Obrigado. Mais um comentário ainda sobre esse assunto. Aqui falou o seguinte: conheço pessoas que a empresa mandou entregar as cadeiras de escritório na casa dos colaboradores. Trabalhar em cadeira comum é complicado mesmo, a ergonomia fica comprometida. Já falamos sobre isso. Temos que nos adaptar, enfim, tentar achar o que possa ser melhor. Faltam 8 minutos, a gente vai aproveitar bem esses 8 minutos. Vou passar para a Isabela agora para fazer uma abordagem com vocês e depois ela segue ali em frente ao evento. Então, a gente está já se encaminhando para o encerramento, né? Excelente espaço que a gente conseguiu colocar aqui, uma série de dúvidas, questionamentos e excelente participação das nossas convidadas. Eu queria agradecer toda a disponibilidade, a boa vontade de vocês. Muito obrigada, né? E também queria que vocês, de repente, uma de cada vez, deixassem uma mensagem ou alguma coisa breve que a gente possa, para que a gente possa ficar com isso, né? E depois eu gostaria também de passar a palavra um pouco para o Lipe, para ele fazer alguma consideração final. Acho que a gente podia começar, então, pela doutora Cláudia, pode ser? Pode ser. Eu agradeço a vocês o convite, né? Reitero esse agradecimento. Quando eu sou convidada para falar de saúde mental, eu fico muito feliz, porque não é sempre que a gente tem oportunidade, né? Como eu disse antes, falar de saúde mental ainda é algo rodeado de algum preconceito, então sempre que a gente encontra um espaço para falar, né, recebe um convite, eu fico bastante feliz e faço um esforço para estar presente, para poder levar essas informações e tirar essas dúvidas. Tá? Eu adorei escutar as colegas também. A gente também, quando a gente leva informações, a gente aprende muito também, né? Então, aprendi tanta coisa aqui hoje com vocês, né? Eu achei que foi muito interessante, muito proveitoso para mim também. E a mensagem é isso, assim, que agora na pandemia a questão da saúde mental ficou mais em evidência, né? O quanto que a gente precisa cuidar de saúde mental, mas a gente sempre precisou cuidar e sempre vai precisar. Então, se as pessoas puderem manter esse cuidado, melhorar esse cuidado, tanto melhor a gente vai estar mais preparado para uma crise futura. Crise a gente sempre tem na vida, né? Independente de ser pandemia ou não, a gente sempre vai ter que enfrentar alguma coisa que vai exigir da saúde mental da gente. E aí, o quanto mais preparado a gente tiver, melhor a gente vai poder passar por isso. Tá? Muito obrigada, boa tarde para todos e um bom final de semana. Acho que agora a Graziela podia falar um pouquinho para a gente. Claro. Uma coisa que foi comentado anteriormente, eu acho que é legal a gente falar, pessoas que estavam em processo de terapia ou de psiquiatria e tomavam medicação. Acho que a doutora Cláudia, pena que ela já falou, a última fala, se tiver a oportunidade, de lembrar de não parar de tomar ou mudar a medicação sem consultar um psiquiatra, né? Não é o psicólogo, é o psiquiatra, porque isso pode afetar muito, ainda mais nesse momento que as coisas já estão bem alteradas. Então, vale esse lembrete que a gente falou antes sobre essa questão de medicação e que vale reforçar isso, que eu acho que é bem, bem bacana. Assim como antes eu falei da máscara e álcool em gel, isolamento, distanciamento social, que vocês já estão cansados de saber, que eu acho que deve ter recebido aí vários e-mails também até da empresa. Então, só para reforçar. Então, quero agradecer muito o convite, foi muito, muito bom, muito positivo para mim também estar aqui com vocês, ouvir a Cláudia e a Cristina falando, realmente faz a gente aprender, a gente ter novos insights e pensar na nossa vida também, que a gente acaba que está sempre nesse momento de autoconhecimento. É normal a gente também, mesmo quando a gente fala, a gente está aprendendo. Então, a minha dica é essa, que a gente se conheça. Esse autoconhecimento faz diferença para a casa em que a gente mora, para o trabalho em que a gente está e para a gente mesmo. Se divirta, tente o máximo ter momentos felizes, mesmo nas dificuldades, e olhe para si. Se precisar, peça ajuda, porque faz bastante diferença, até como a gente já ouviu muito hoje, mas esse pedir ajuda pode ser um passo bem importante para a gente se amar e para a gente poder caminhar
mais saudável, né, nessa questão de saúde mental também. Obrigada, pessoal, obrigada aos colegas, obrigada ao pessoal que está organizando também. Obrigada, Graziela. A doutora Cristina, então, poderia deixar umas palavras para a gente? Eu queria agradecer a confiança, né, que foi depositada na gente, como sempre, e queria também me deixar à disposição. A telemedicina continua, né, é só marcar com o André, a gente continua com as consultas. E queria deixar, assim, esse desafio mesmo, né, que esse webinar demonstra que a gente vai bem sozinho, mas a gente vai melhor em grupo, e vai melhor em grupo mais longe, porque a gente une os saberes, né. Eu também aprendi pra caramba hoje, e eu acho que a gente aprendeu em conjunto, também com os testemunhos da Isabela, do Chapo, né? Então é isso, ser humano é essa coisa que, assim, eu escolhi a medicina por isso, né? Por esses momentos incríveis que a gente tem com outro ser humano, né? Então é importante a gente ver isso, né? Como a gente consegue muito mais longe dar saltos em equipe, né? E talvez sozinhos a gente fique rodando em questões e não se desenvolve, né? Não se desenvolve uma solução tão melhor, assim. Queria deixar um abraço forte aí para vocês. Por enquanto, abraço virtual. Daqui a pouco, se Deus quiser, abraço real, né? Obrigada, doutora Cristina. Lipe, você gostaria de falar alguma coisa, deixar alguma mensagem em relação ao Sim, webinar? eu queria agradecer às doutoras que participaram desse webinar, né, pela disponibilidade de estar aqui conosco, e queria convidá-los a uma reflexão. O maior exemplo de relatividade é o tempo, né? Quando a gente é criança, por exemplo, quando se tem 5 anos, que se anseia pela chegada do Natal, uma semana para chegar ao Natal parece uma eternidade, porque a gente só tem 5 anos, né? Então, uma semana perto de 5 anos parece muito tempo. Quando se fica mais maduro, como eu, por exemplo, que já não cozinho na primeira fervura, né? Então, o tempo passa muito rápido, e tem passado muito rápido para nós, né? É tudo muito intenso, muito rápido. E falaram hoje pela manhã, 100 dias. Não, são quase 150 dias. Dia 18 de janeiro, completaremos 150 dias. Então, a gente já passou da metade. Todo o nosso trabalho, e eu me refiro ao comitê, é cuidar, né, da segurança e saúde de todos. Essa é uma preocupação diária e todo dia a gente, né, lida com isso e se preocupa e se reúne e pensa nas coisas, né? Então, dentro de toda a segurança, mas se aproxima o momento de voltar. Se a gente pensar que já foram 150 dias, mesmo vivendo um momento crítico presente, né, que hoje a gente vive um momento crítico da pandemia, mas a gente já passou da metade. E agora a tendência é descer. Passando esse momento mais crítico, a tendência é descer. Então o momento da retomada se aproxima. Por isso eu convido a todos a começarem a assimilar a retomada. Porque pegando o gancho, né, da síndrome da cabana, né, realmente foi difícil tudo isso, esse estado novo, né, mas a gente vai ter que começar também a assimilar a retomada. Porque muita coisa acontece nesse home office, né? Por exemplo, a questão do horário biológico. E eu falo por mim, porque eu sou excêntrico, né? Se eu solto o meu corpo livre, eu durmo às 9 horas da noite e acordo às 4h30, 5 da manhã. E é assim que tem sido, né? Então, eu mesmo vou ter que me conscientizar agora para voltar para o horário núcleo, né, da companhia. Então, eu convido a todos que façam essa reflexão e façam esse exercício também, para que, assim como foi a vinda para o home office, um choque, não seja um choque também à volta, mas que pelo menos possa ser um choque disseminado em vários dias de readaptação. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar. Agradeço a atenção de todos, a parceria de todos, né? E um bom fim de semana a todos. Tá bom? Cuidem-se. Lipe, obrigada. Gostaria de ver se nossos diretores, William, Ferro, se tem alguma coisa a complementar, gostariam de deixar algum recado? Eu acho que o Lipe foi muito feliz nas palavras. Eu gostaria que terminássemos com essa reflexão que ele nos propôs.
Obrigada, William. Diretor Carlos Ferro, gostaria de dizer alguma coisa? Então, da minha parte, mais uma vez, parabenizar aí as palestrantes, né? E realmente a gente vai ter um desafio grande também no retorno, né? E eu fico pensando assim, se nós retornarmos, ainda há um risco, há uma possibilidade de que a gente venha a ter casos inclusive entre os nossos colaboradores ou entre familiares, né? Então, preocupado em como proceder, nós aprovamos aí um protocolo, né, que foi proposto aí pelo Comitê de Crise da Covid-19. Foi dada a publicidade, né, sobre esse protocolo aí para todos os colaboradores. Acho que assim é um pouco difícil prever todas as situações que podem vir a acontecer, mas eu acho que esse protocolo está bem abrangente, né? E se baseiem nele, né? Não vamos criar ansiedades desnecessárias. Eu vejo assim que qualquer colaborador às vezes tem algum sintoma de algum mal-estar e aí já parece que já temos alguém com um diagnóstico confirmado, né? E assim, felizmente, de todos os casos suspeitos, a gente só teve 2 casos confirmados e ainda assim tiveram uma recuperação rápida, não tiveram vamos dizer assim, a situação mais crítica da doença, mas também esse protocolo, eu acho que eu acho que ele dá esse direcionamento que a gente precisa ter, especialmente quando a gente retornar, né? Quando a gente retornar, é provável que ainda haja casos acontecendo, né? Para a gente não ficar assustado, né? Porque a gente vai estar, em tese, né, todos juntos lá no prédio novamente, e aí é importante a gente seguir esse protocolo. Era isso. Um bom final de semana a todos e a todas. Obrigada, Ok. obrigada. Eu queria passar agora para o Francisco, ele também tem algumas palavras. Só um recadinho final, só. Muito obrigado a todos que estão com a gente até agora, especialmente obrigado para a Graziela, para a Cláudia e para a Cristina. Muito obrigado pela parceria.